Eu escondi a identidade de ser o único filho do homem mais rico do mundo. Namorei a presidente de uma empresa de bilhões por 5 anos. Estava prestes a confessar minha identidade para ela, mas ouvi aquele grupo de amigas dela na minha frente, falando em francês. Irmã, você vai se casar com o Shen em breve. E quanto ao namorado atual, vocês terminaram. Liu Hu balançou suavemente o copo que tinha na mão. Não, eu realmente gosto dele. Mas a família dele é muito pobre, vergonhosa. Casar é apenas para satisfazer a família. Ele é o verdadeiro amor. Na hora, eu o enganarei novamente. É só manter uma amante. Elas conversavam de forma tão desinibida. Apenas sabiam que minha família era pobre e eu não entendia francês. Eu não contei a elas. Na verdade, eu entendo francês. Enquanto ela tinha momentos íntimos com o outro, ela já havia aceitado o casamento arranjado pela família. Na verdade, ela me chamava de marido carinhosamente. Do outro lado, estavam ocupados em se casar, com um marido de mesma classe social. Ninguém percebeu meu rosto pálido. Eu dei a desculpa de ir ao banheiro. Assim que saí, liguei para casa. Mãe e pai, eu já decidi. Estou disposto a voltar e herdar a fortuna da família. Ao ouvir que finalmente estava disposto a ceder, meus pais do outro lado da linha estavam radiantes. Lembrei da namorada com quem escondi minha identidade. Não pude deixar de perguntar. Então, sua namorada vem com você? Você ainda não contou a ela sua verdadeira identidade, certo? Não. Eu vou terminar com ela. Ao mencionar Liu Hu, minha voz involuntariamente ficou um pouco mais baixa. Uma semana depois, eu vou resolver tudo aqui. Depois de conversar mais um pouco, eu desliguei o telefone, guardei o celular e voltei para a sala privada. Havia muitas pessoas na sala, e estava muito barulhenta. As vozes pararam por um instante quando entrei, mas eu parecia não perceber. Fui direto e me sentei ao lado de Liu Hu. Ela desviou um pouco da conversa. Olhou para mim, que estava sentado quieto de um lado. Ah, Zé, que telefone é esse que está durando tanto? Eu ainda não atendi. Fui interrompido por outra voz. Não havia nenhum francês presente, mas aquela pessoa disse uma frase em francês. Liu Hu, quando você e Shen pretendem se casar? Ao ouvir essas palavras, apertei levemente a mão ao redor do copo. As pontas dos meus dedos ficaram levemente brancas. Liu Hu ainda parecia desinteressada. Depois de me olhar, ela finalmente respondeu à pergunta dela em francês. A data marcada pela família. 2 semanas depois. Ao ouvir isso, todos os presentes olharam para mim ao mesmo tempo. Uma das amigas levantou as sobrancelhas, com um tom de curiosidade. Se você se casar com Shen Ti, o que vai acontecer com Shen Zé? Vão se separar. Não vão se separar. Liu Hu balançou a cabeça. Ela balançou levemente o copo na mão. Ela tomou um pequeno gole. E então continuou a falar. Casar é apenas para satisfazer a família. Eu só gosto do Oase. Após dizer isso, a sala imediatamente se encheu de risadas. As vozes de brincadeiras e piadas surgiram uma após a outra. Irmã, como você ainda está falando de amor puro? A diferença de status é tão grande. Você realmente se importou com ele, hein? Ela se virou para me olhar. A ternura e o amor em seus olhos eram quase palpáveis. Ela não disse uma palavra, mas respondeu perfeitamente a essa pergunta. Alguém olhou para ela com essa aparência apaixonada e ficou admirado. Parece que ela realmente se apaixonou. Mas, falando nisso, ele realmente não entende francês? A pessoa só estava perguntando por perguntar. Quem diria que os outros ouviriam essa frase dela? E começaram a rir. A família de Shenzhen está passando por dificuldades. Como ele poderia aprender uma língua menos comum? Fique tranquilo, ele com certeza não entende. As vozes de risadas e zombarias estavam ao meu redor. Ninguém percebeu. Eu, ao lado, estava um pouco ansioso. Minha mão segurando o copo já estava tensa. Eu não contei a eles. Na verdade, eu entendo francês. Afinal, eu não sou um garoto pobre sem nada, mas sim o único filho do homem mais rico do mundo. Estamos juntos há 5 anos. Liu Hu é muito boa comigo, mas nunca me levou para conhecer os pais. No começo, pensei que ela apenas se preocupava com a diferença de status entre nós. Afinal, a família Liu é uma das mais famosas da alta sociedade de Aishin. Portanto, eu já havia me preparado desde cedo. Planejava confessar a ela minha verdadeira identidade. Sou o único filho do homem mais rico. Só não queria viver para sempre sob a proteção dos meus pais. Por isso decidi esconder minha identidade e sair para ganhar experiência. Mas o timing foi tão coincidente. 3 dias atrás, eu vi no escritório dela um convite de casamento vermelho. O noivo é o jovem mestre Shen Ti. E a noiva é surpreendentemente Liu Hu. Naquele momento, eu de repente senti que não havia mais nada a dizer. De agora em diante, ela vai se casar. Eu vou herdar a fortuna da família. Todos nós temos um futuro brilhante. Depois de algumas rodadas,
Um grupo de pessoas estava se divertindo muito. Justamente quando o dia começava a escurecer, todos começaram a se dispersar e se preparar para ir embora. Eu segui todos para fora da sala privada. Apenas tinha dado alguns passos, quando ouvi uma voz estranha atrás de mim. Senhor Shen, o jovem rico. Eu parei por um momento. Eu me virei. E então percebi que quem me chamou era um parceiro que sempre pedia para trabalhar com. Um parceiro de negócios do meu pai. Suspirei involuntariamente. Eu não queria que minha identidade. Estava pensando em como me passar despercebido. Uma amiga que estava atrás de Liu Hu me olhou de cima a baixo e riu sarcasticamente. Que grande jovem rico é esse? Shen Zé, com as roupas que ele está vestindo. Será que somam mais de R$ 300? Como ele poderia ser um grande jovem rico? É realmente uma piada enorme. Após dizer isso, imediatamente causou uma onda de risadas. Eles não falaram em francês. Eu ouvi as provocações deles, mas não mostrei nada. Na verdade, foi Liu Hu quem ficou irritada. Ela lançou um olhar frio de aviso para aquele homem. Ele se conteve um pouco, parecendo desinteressado. Ele não riu mais de forma tão descarada. Os outros também, após receberem o olhar de aviso, foram se acalmando. O barulho diminuiu. Aquele homem também não veio atrás. Eu segui Liu Hu. Os dois voltaram para casa em silêncio. Ao chegar em casa, ela tirou o casaco e pendurou no cabide ao lado. Então, de repente, ela falou: da próxima vez, não vou te levar a esse tipo de evento. Minha voz e expressão ainda estavam calmas. Mesmo sendo indiretamente expulso do círculo de amigos dela, não houve nenhuma mudança. Apenas perguntei: você acha que eu te envergonhei? Ela riu involuntariamente. Queria te abraçar, mas eu me esquivei. Só pude explicar com um suspiro. O que você está pensando? Eu só não quero que você sofra. Mas temos diferenças de classe. Eventualmente, sempre enfrentaremos essa situação. Sua família nunca pressionou você para um casamento arranjado? Eu a observei, tentando perceber um traço de culpa em sua expressão. Mas mesmo ao ouvir essas duas palavras, casamento arranjado, Liu Hu apenas ficou com a expressão rígida por um momento. Logo voltou ao seu estado habitual. Ah, Zé, você só precisa saber que a pessoa que eu amo é você. Quanto às outras questões, eu vou encontrar uma maneira de resolver. Se eu não tivesse observado com atenção, eu realmente não perceberia nada de estranho nela. Depois de falar, Liu Hu foi primeiro ao banheiro para se arrumar, observando sua figura se afastar. Eu não disse nada, mas não pude evitar de pensar. A solução que você chama de solução é simplesmente seguir os conselhos da família, casar-se com alguém e manter uma amante fora? Não muito longe. O som de uma notificação veio da direção do criado mudo. Era o celular de Liu Hu. Ela nunca escondeu nada de mim. Por isso, eu consegui desbloquear o celular dela facilmente. Entrei na interface das mensagens e dei uma olhada. Era uma mensagem do Shen Qi. Como? Amanhã vamos conhecer os pais um do outro. Se você não passar a noite aqui hoje, os mais velhos vão descobrir que estamos em um casamento falso? Eu sei que você ama seu namorado, mas pelo menos nesses dias, você pode me dar um pouco de dignidade? Embora as palavras sejam humildes, eu percebi a intenção dele. No começo, foi com a desculpa dos pais de ambos. Eu implorei para ela ficar comigo. E depois? Só vai continuar usando isso como desculpa, passo a passo, tornando-se cada vez mais intenso. Mas isso não me diz respeito mais. Eu já decidi que vou embora. Pensando assim, eu marquei a mensagem como não lida novamente. Então coloquei o celular de volta. Não demorou muito. Liu Hu saiu depois de se arrumar. Ela pegou o celular e deu uma olhada. No segundo seguinte, ela olhou para mim com um olhar de desculpas. Ah, Zé. A empresa de repente tem um assunto urgente que precisa de mim. Hoje à noite não voltarei. Descanse bem sozinho. Ela saiu apressada. Não teve tempo de notar minha reação. Também não percebeu que antes sempre a acompanhava até a porta. Reclamar com ela. Espero que ela possa dedicar mais tempo para ficar comigo. Desta vez, porém, não houve nenhuma tentativa de me segurar. Observei sua figura se afastando cada vez mais. Um toque soou. Um som. Liu Hu tinha acabado de sair. Meu celular também recebeu uma mensagem. Basta eu dizer uma palavra. Liu Hu ainda viria me procurar. Amanhã vamos nos encontrar com os pais. Quando realmente nos casarmos. O que você é, afinal? Uma amante que não pode ser mostrada? O que Shen te disse foi muito cruel. Mas o que mais me machuca é que isso que foi usado por outros para me ferir era algo que eu achava que poderia confiar. A namorada que eu pensava que seria para a vida toda me entregou. Liu Hu pode não saber. Mesmo que eu não tenha encontrado aquele convite, ela não pode esconder por muito tempo que vai se casar com outra pessoa. Porque no dia seguinte em que ela descobriu o convite, Shen me adicionou como amigo.
Esses dias ele tem me enviado várias imagens provocativas. Há fotos de Liu Hu acompanhando Shentia para experimentar trajes de noivado. Há fotos deles juntos visitando o local do casamento. Uma após a outra. Destruiu completamente todo o meu amor por Liu Hu. Naquela noite, Liu Hu não voltou. Eu não me importei nem um pouco com isso. No dia seguinte, ao acordar, apenas me lavei rapidamente. Fui direto para a empresa pedir demissão. No mesmo dia finalizei os trâmites da demissão. Aproveitando o horário de almoço, eu e um colega almoçamos juntos lá embaixo. Depois que ouviram que eu já tinha finalizado os trâmites da demissão, um colega que tinha uma relação melhor comigo não pôde deixar de brincar. Recentemente, sempre vejo vídeos dizendo que de repente, os colegas que se demitem estão voltando para herdar os negócios da família. Ah Zé, você se demitiu tão rapidamente. Não vai também voltar para herdar os negócios da família, vai? Um colega apenas comentou casualmente. Eu apenas assenti levemente. É verdade. Vou herdar o negócio da família. Todos ficaram surpresos por um momento. Em seguida, todos começaram a rir. Apenas levaram essa frase como uma piada. Não levaram a sério. Eu sorri. Também não dei mais explicações. Depois de terminar a refeição, eu arrumei minhas coisas e coloquei na mala. Fui direto para casa segurando a mala. Quando voltei, a Liu Hu estava em casa. Ao me ver voltando com uma mala, ela ficou um pouco intrigada. Eu pedi demissão. Eu assenti. Fui em direção ao meu quarto segurando a mala. Mas ela franziu a testa. Ela me chamou. Você não gostava muito desse trabalho? Por que você de repente pediu demissão? Eu parei por um momento. Olhei para ela e sorri. Porque agora eu tenho um trabalho que quero muito fazer. Ao ouvir isso, ela não fez mais perguntas. Apenas disse: se o trabalho está muito cansativo, volte. Ver você tão cansado todos os dias me deixa triste. Asi, você precisa saber que eu posso te sustentar. Eu balancei a cabeça. Disse palavra por palavra. Eu não sou propriedade de ninguém. Liu He ficou surpresa. Como eu poderia ser uma propriedade? Eu não quero mais ouvir. Interrompia. Por que você voltou tão cedo hoje? Sem como na empresa. Ultimamente, o trabalho tem sido tão corrido que não tive tempo para você. Hoje eu pensei em arranjar um tempo para ficar com você. Suas sobrancelhas se relaxaram. Ela voltou a ser aquela namorada que sempre me obedecia. O que você quer fazer? Comer comida ocidental ou ver um filme? Hoje, não importa o que você queira fazer. Eu estarei com você. Se o eu do passado ouvisse isso, neste momento, eu provavelmente ficaria muito emocionado. Afinal, eu também sei. Ela é a herdeira do grupo Liu. Ela realmente tem muito trabalho para lidar todos os dias. Então, ela está disposta a arranjar tempo para fazer o que eu quero. Pelo menos isso pode provar que eu ocupo uma grande parte do coração dela. Mas agora, olhando para ela, no fundo, não consigo deixar de pensar se é porque o trabalho está muito ocupado, ou se é porque os preparativos do casamento estão muito ocupados. Como ela conseguiu fazer isso, enquanto prepara o casamento com outro homem, e ainda vem me acalmar, dizendo que a única pessoa que ama sou eu. Mas no final, eu ainda não desmascarei suas mentiras. De qualquer forma, só restam mais alguns dias. Na hora certa, eu naturalmente desaparecerei da vida dela, sem deixar rastros. Eu balancei a cabeça, rejeitando sua proposta. No final, pensei um pouco. Dizer: você pode me acompanhar para uma grande limpeza? Muitas coisas lá estão velhas. Manter tudo isso não tem utilidade. Liu Hu concordou, e me acompanhou na limpeza por um bom tempo. Mas, ao final da limpeza, descobri que as coisas que organizei eram todas aquelas que compramos juntos como um casal. Desde copos, até acessórios, desde roupas, até chinelos. Tudo foi jogado na lixeira sem hesitação. O sorriso no rosto dela foi desaparecendo junto comigo. Cada vez mais itens de casal foram descartados. E também começou a ficar gradualmente rígido. Até que a última peça foi jogada no balde dos sonhos. A ansiedade no coração dela não pôde mais ser escondida. Ah Zé, será que você descobriu algo? O que eu poderia saber? Você está escondendo algo de mim? Levantei uma sobrancelha, olhando para Liu Hu. Evitei a pergunta dela e devolvi com outra. Ela desviou o olhar, não ousando encarar meus olhos. Ficamos em silêncio por um momento. No final, ela ainda não respondeu diretamente. Apenas segurou minha mão e disse: ah Zé, não importa o que aconteça. Você só precisa lembrar que eu amo é você. Eu forcei um sorriso. Não disse mais nada. Depois de terminar a grande limpeza, Liu Hu ainda insistiu em me levar para sair. Eu temia que ela percebesse algo estranho. Então não a recusei mais. Ela me levou para jantar. Assistimos a um filme. O carro parou finalmente em um local de filmagem. Estava prestes a entrar, quando vi um homem vestido com um terno elegante, vindo em nossa direção.
O rosto dela passou por um momento de desconforto, que eu percebi imediatamente. O que houve? Encontrou um conhecido? Assim que as palavras saíram, o homem parou na nossa frente, sorrindo calorosamente e nos cumprimentando. Ela fez a apresentação na hora certa. Ele é o filho de uma família com quem temos laços antigos. Shen-Ti. Ele hesitou por um momento, antes de me apresentar. Ele é meu namorado. Shen-Zé. Ao ouvir a apresentação tão diferente entre os dois, o sorriso no rosto de Shen-Ti imediatamente congelou. Depois de um momento, ele ainda forçou um sorriso e estendeu a mão para mim. Já tinha ouvido que o namorado da rua era muito bonito. E hoje, ao vê-lo, realmente não era exagero. Enquanto falava, no dia anterior, na minha frente, em francês, aquele grupo de amigas que riu de mim também se aproximou e piscou para Liu Hu em uma direção que eu não conseguia ver. Foi então que percebi que este encontro não era por acaso, mas sim que elas trouxeram Shen-Ti de propósito. Uma raiva fervia dentro de mim, mas se eu explodisse de repente nesta situação, seria ainda mais difícil de explicar. Sem alternativas, só pude reprimir toda a minha raiva. Na coletiva de imprensa, Shen-Ti estava sentado ao lado de Liu Hu. Não era como as provocações nas mensagens. Na realidade, ele era uma pessoa grande, erudito. Ao saber que Liu Hu estava interessado em porcelana, ele começou a conversar com ela sobre esse assunto. Liu Hu, que inicialmente estava relutante, começou a se inclinar gradualmente em direção a ele, até que eu tossi. Liu Hu então se lembrou que me havia ignorado. Ela rapidamente falou com um tom suave. Você não está entediado? Ah, Zé, eu sei que você não se interessa por isso. Se você gostar de algo, pode simplesmente apontar. Eu ainda não tinha falado. E as vozes sussurrantes das amigas dela atrás de mim começaram a surgir novamente. Embora tenham falado em voz baixa de propósito, mas como havia apenas uma fileira de assentos entre nós, eu ainda consegui ouvir claramente suas vozes. A irmã realmente sabe como defender o Shen-Zé, mesmo que ele esteja interessado. E daí? Ele não entende nada. Tenho medo que nem saiba como levantar a placa. Ha 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 ha. Exatamente. Uma reunião da alta sociedade. Ele deve ser novato aqui. Algumas pessoas estão dizendo. E ainda lançaram um olhar desdenhoso na minha direção, dizendo que era um sussurro. Mas eu sentia que elas estavam falando de propósito para mim. Eu não me importei. Afinal, quando nos encontrarmos novamente, elas terão que se curvar respeitosamente diante de mim e me chamar de Sr. Shen. Nesse momento, a negociação do item anterior foi concluída. O próximo item foi trazido à tona. Era uma escultura de jade de cegonha e pinheiro. Escultura de jade, de excelente qualidade de jade. O mais importante foi a apresentação do anfitrião, que disse que esta era uma obra do mestre Junshin, o pai da escultura em jade. Assim que ouvi essa apresentação, Shen-Ti imediatamente ficou animado. Levantou o cartão de lances que tinha na mão. Liu Hu, esta coleção tem um valor extremamente alto. Depois de amanhã é o aniversário da Liu. É uma boa oportunidade para comprar como presente de aniversário para Liu. Quando ouvi o nome do mestre Junshin, instintivamente olhei para as coleções no palco. Apenas dei uma olhada. Então desviei o olhar. A voz era monótona, mas foi como se um balde de água fria tivesse sido jogado na cabeça de Shen-Ti. Isso é falso. Shen olhou para mim incrédulo. Estava prestes a perguntar o que um caipira como você entende, mas ao ver Liu ao meu lado, ele ainda segurou a raiva e sorriu. Como o Sr. Shen percebeu isso? Porque é verdade. Foi dado a ele pelo filho do homem mais rico. É a única no mundo. Realmente está na minha casa. Aquela no palco. Deve ser falsa. Eu só queria avisar. Mas assim que essas palavras saíram, Shen-Ti de repente começou a rir. Até mesmo o grupo de Liu atrás dela. As irmãs também começaram a rir descaradamente. Shen-Zé, se você não entende, não finja que entende. É realmente vergonhoso. Exatamente. E ainda foi levado pelo filho do homem mais rico. Você não acha que estava lá embaixo e viu com seus próprios olhos? Não vai achar que você também tem o sobrenome Shen, né? Você acha que pode se tornar parente do jovem mestre Shen-Ti, não é? O riso do grupo ficou cada vez mais alto. No final, foi Liu Hu quem, com um rosto sério, interrompeu as suas zombarias frias. Ela olhou para mim. Segurou minha mão. Ah, Zé, eu sei que você leu alguns livros sobre apreciação, mas o nível de apreciação não pode ser aprimorado apenas com livros. Shen-Ti frequenta leilões desde pequeno. Ele tem um bom conhecimento sobre escultura em jade. Com certeza ele entende mais do que você. Ela não disse nada excessivo, mas nas entrelinhas, ela também achava que eu estava falando bobagens. Eu ri levemente. Não disse nada. No final, Shen-Ti gastou 1 bilhão e comprou a escultura em jade por um preço alto. Olhando para ela enquanto passava o cartão, eu sorri. Não sei como a senhora Liu reagiria ao saber que ela gastou
1 bilhão para comprar uma escultura de jade falsa para ela. O que ela pensaria? Eu não a impedi. Também não me importei. Levantei e fui ao banheiro. Acabei de lavar as mãos. Uma voz familiar veio de trás de mim. Shenzé. Eu pensei que tinha sido claro o suficiente. Você ainda tem a cara de pau de não ir embora. Você realmente quer ser a terceira? A voz dele era aguda e irritante. Era como se fosse outra pessoa, diferente do jovem rico maduro de antes. Eu levantei levemente o olhar. Virei-me para olhar para ele. Senhor Shen. Espero que você entenda. Quem esteve com ela por 5 anos sou eu. A terceira. Essa palavra não se aplica a mim, certo? Dito isso, eu me preparei para passar por ele e sair. Mas ele não estava disposto a me deixar ir. Ele continuou a zombar de mim com um sorriso frio. Sim. Juntos por 5 anos. E ela nem se casou com você. Você nunca pensou por quê? Ela é a herdeira do grupo Liu. Eu sou de mesma classe social que ela. E você? Tem um pai jogador em casa. Uma mãe doente. Uma família tão miserável. Não tem nada do que precisa. O que em você a faz merecer ela? Eu parei por um momento. Essa situação familiar é apenas uma invenção minha. Mas eu realmente nunca pensei. Liu Hu também contaria isso a Shen Te. Não consegui evitar um sorriso autodepreciativo. Se eu realmente tivesse essa situação familiar, não é? O namorado que ela diz ter. Aquele que diz que a ama só pode ser o namorado dela. Entregou a outros homens uma segunda forma de me machucar. De fato, não sou digno. Uma dor aguda surgiu em meu coração. Olhei para Shen Te por um momento. A frustração reprimida em meu coração desapareceu de repente. Vocês são o par perfeito. Eu desejo que vocês tenham um final feliz. As palavras foram ditas. Eu dei mais um passo e fui embora. Não faz muito tempo que saí. O toque do celular tocou. Era a ligação da mamãe. Ah, Zé. Volte logo, por favor. A família está te esperando. Eles prepararam um monte de presentes para você. Eu e seu pai compramos um castelo para você no exterior. Sua tia comprou um relógio de diamante para você. Dizem que foi usado por um rei da Inglaterra. Seu tio também. Preparou uma garagem cheia de carros de luxo para você. Ouvindo mamãe falar sem parar sobre a família. Quantos presentes prepararam para minha volta? Eu estava com uma expressão de desânimo. Mãe, eu estou voltando para herdar a fortuna da família. Não para desperdiçar a herança. Assim que terminei de falar, uma voz familiar veio de trás de mim. O que é isso de herdar a fortuna? Eu parei por um momento. Desliguei o telefone instintivamente. Mas não pude evitar de suspirar. Como essas pessoas podem ser tão... Gostam de aparecer por trás dos outros de repente. Eu me virei. E vi de imediato o rosto não muito bonito da Liu Hu. Depois de hesitar por um momento, eu finalmente falei uma explicação. Não é nada. Apenas um colega anterior perguntou o que eu planejava fazer depois de sair. Eu brinquei com eles, dizendo que voltaria para casa para herdar a fortuna da família. Liu Hu franziu a testa. Eu claramente não sou uma pessoa que gosta de brincar assim. Ela instintivamente sentia que algo estava errado. Estava prestes a falar, mas eu dei vários passos para fora. Vire-se e chame-a. Não vá embora? Ainda há algumas peças de joias que não foram exibidas. Ao ouvir isso, Liu Hu pensou que eu queria comprar algumas joias. Então ela acenou com a cabeça e me seguiu. Voltamos para o local do leilão. Liu Hu comprou as próximas edições limitadas, de relógios e roupas a preços altos. Depois que foram embalados, foram entregues em minhas mãos. Eu olhei para a caixa em minhas mãos e disse suavemente: eu não preciso dessas coisas. Liu Hu sorriu e me abraçou. Vamos nos acostumar mais com isso no futuro. Não tenha medo de desperdiçar. Eu vou te comprar coisas para a vida toda. Eu me mexi, mas no final não consegui dizer o que restava. Eu não uso essas coisas que valem milhões. Meu relógio. Coleção. Cada um valendo mais de 1 bilhão. O evento já havia terminado. As pessoas no local começaram a sair uma a uma. Eu e Liu Hu também não ficamos muito tempo. Todos vieram de carro. Na verdade, era só voltar para casa. Mas, assim que entrei no carro, o carro ainda não tinha ligado. A janela do passageiro foi batida por Shen Te. A janela desceu lentamente. Não parecia em nada com a pessoa que estava no banheiro, sendo tão cruel comigo. Liu Hu, meu carro quebrou. Você pode me levar para casa? Liu Hu franziu a testa. Estava prestes a recusar. Mas ele disse novamente: tio e tia disseram para você cuidar de mim. Você não esqueceu, né? Liu Hu pareceu pensar em algo. Seu rosto ficou um pouco sério. No final, ela acabou concordando. Ao vê-la acenar com a cabeça, o sorriso dele se tornou mais evidente. Em seguida, ele olhou para mim de maneira ainda mais insistente. Mas eu fico enjoado no carro. O que fazer se não consigo sentar no banco de trás? Liu Hu olhou para mim. As palavras ainda não saíram. Mas eu já abri a porta do carro e saí.
Fui direto para o banco de trás. Meu movimento foi suave como água corrente. Liu Hu ainda não tinha reagido. Eu já estava sentado no banco de trás. As palavras dela ficaram presas na garganta, sem saber se subiam ou desciam. Isso é muito desconfortável. Ela parecia querer dizer algo, mas hesitava. Queria dizer que era apenas um assento. Não precisa se importar tanto. Quando olhei para o banco de trás pelo espelho retrovisor, eu já tinha fechado os olhos. Parecia que eu queria descansar. Justamente nesse momento, Shen-Te também entrou no carro. Quando a porta do carro se fechou, ele viu que eu estava de olhos fechados no banco de trás. Um sorriso satisfeito surgiu em seus lábios. Shen-Ze, e se a pessoa que ela gosta agora ainda é você? E daí? O que eu quero, no final, não acabará caindo nas minhas mãos? Conquistar o coração dela não é apenas uma questão de tempo? Pensando assim, de repente, ele ficou de bom humor. Olhando para Liu Hu, seus olhos estavam cheios de ternura. O Sr. Shen está cansado? Então, vamos deixá-lo descansar um pouco. Talvez tenha percebido minha estranheza. Liu Hu também não conversou muito com Shen-Te, apenas acenou com a cabeça. Então, em silêncio, ligou o carro. Não sei quando, mas acabei realmente adormecendo. Quando acordei novamente, o carro já estava estacionado na garagem da casa de Liu. Shen-Te também já não estava mais no carro. Liu Hu tocou meu rosto. Acordou. Vi que você estava dormindo profundamente e não quis te acordar. Minha consciência ainda estava um pouco confusa. Acenei com a cabeça e abri a porta do carro para sair. Também não esperei Liu Hu. Fui direto em direção ao portão. Quando Liu Hu saiu do carro, eu já cheguei à porta. Ela correu alguns passos atrás de mim e me bloqueou na entrada. Estava brava. Shen-Te realmente era apenas o filho de uma família rica. Não se preocupe. Eu fiz um som de concordância. Liu Hu achou que eu ainda estava bravo. Ela estendeu a mão e me puxou. Com um suspiro, ela me acalmou. Ele é realmente apenas o filho de uma família amiga. Querido, eu só amo você. Você sabe disso. Depois de dizer isso, ela sentiu o cheiro de rosas em mim e lembrou que já fazia um tempo que não tínhamos nos beijado adequadamente. Estava inclinado para me beijar, mas eu a empurrei. Olhando para sua expressão surpresa, eu entrei direto. Eu não estou me sentindo bem. Então fui descansar no quarto. Depois de dizer isso, eu travei a porta imediatamente, isolando completamente a entrada de Liu Hu. Na manhã seguinte, no restaurante do andar, eu estava tomando café da manhã com Liu Hu. Meu celular, que estava ao lado, de repente tocou. Era o despertador que eu havia programado há algum tempo. A anotação era sobre o dia de conhecer os pais. Liu Hu também viu aquelas palavras. Antes, eu planejava confessar minha identidade a ela. Então mencionei que ela deveria voltar para conhecer meus pais. Ela também concordou. Os dois se olharam. Eu estava pensando em como cancelar este encontro. No segundo seguinte, meu celular também tocou. Era uma ligação de Shen-Te. Não sei o que disseram do outro lado. O rosto dela mudou levemente quando ela se aproximou de mim novamente. Ela, com um olhar de desculpas, cancelou este encontro. Ah, Zé. Desta vez, eu de repente tenho algo para fazer. Na próxima vez, posso te acompanhar para ver seus tios, tudo bem? Pensei que eu iria fazer uma cena ou ficar bravo. Mas, no final, eu apenas acenei com a cabeça calmamente. Justo. Eu também tenho coisas para fazer hoje. Não muito depois que Liu Hu saiu, eu também saí de casa. Fui dar uma volta no shopping. Para os amigos que eu encontraria mais tarde, eu preparei um presente para cada um. Quando cheguei ao local do encontro, todos começaram a abrir as embalagens. Ao ver que cada caixa continha um item de luxo novinho, todos ficaram surpresos. Ah, Zé! De onde você arranjou tantas cópias de qualidade? Isso é muito real, não é? É tudo verdadeiro. Olhando para eles, que não conseguiam desgrudar os olhos, não pude deixar de rir em voz alta. Depois de explicar, vi que todos estavam com uma expressão de descrença. Então revelei minha verdadeira identidade. Na verdade, o que eu disse antes sobre meu pai ser jogador, a situação da minha mãe doente era falsa. Minha verdadeira identidade. Sou Shen-Ze, o único filho do homem mais rico. Esta despedida é porque estou voltando para casa para herdar a fortuna. Ao ouvir isso, todos ficaram inicialmente atordoados, chocados e, por fim, em êxtase. Gritaram que o jovem rico estava bem ao meu lado. Os gritos quase derrubaram o teto do restaurante. Depois da euforia, alguém se lembrou de Liu Hu e rapidamente perguntou: mas e se você voltar? O que será de Liu Hu? Ela já sabe sua verdadeira identidade? Ao mencionar Liu Hu, meu sorriso diminuiu um pouco. Ela planeja se casar com outra pessoa. Como isso é possível? Ao ouvir essas palavras, meus amigos estavam incrédulos.
Para nós, ela era uma rara romântica de uma família rica. Sim, sim. 3 anos atrás, eu disse que gostava de flores de cacto. Ela gastou uma fortuna para comprar. Todas as flores de cacto do mundo eram para te fazer sorrir. 2 anos atrás, você pegou gripe. Ela voltou correndo do exterior para cuidar de você. Ela cuidou de você pessoalmente. Passou noites sem conseguir fechar os olhos. E 1 ano atrás, o carro que vocês estavam teve um acidente. O caminhão descontrolado estava indo em sua direção. Para te proteger, ela forçou a direção do caminhão. No final, você saiu ileso. Ela quebrou 3 costelas. Ficou internada por 3 meses e quase não acordou. Agora, ela vai se casar. Como o noivo poderia não ser você? Ao ouvir meu bom amigo falar sobre aquelas coisas do passado, meu coração ainda se enche de emoções. Naquela época, Liu Hu realmente amava. Eu a amava tanto que poderia abrir mão da minha vida. Mas agora, eu balancei a cabeça. Sorri levemente. Ela me ama. Mas a família dela acha que meu status não é adequado para ela. Ela se casou. Eu ainda não tive a chance de confessar. Ela até já imprimiu os convites. Pelo que entendi dela, depois do casamento, ela provavelmente quer que eu seja seu amante. Os irmãos ficaram furiosos ao ouvir isso. O quê? Amante? Deixar o único filho do homem mais rico ser amante? A família Liu realmente enlouqueceu. Tudo bem, tudo bem. Quando chegar a hora dela correr atrás do marido, será um espetáculo. Exatamente. Se ela souber que você saiu às escondidas, a família dela vai enlouquecer se souber sua verdadeira identidade. Nesse momento, Liu Hu e Shen Ti entraram pela porta. Ouvindo o que eles disseram, franziu a testa. Que identidade verdadeira! Vendou-os entrarem juntos. Um amigo ficou indignado. Estava prestes a falar quando eu o interrompi. Eu olhei para as 2 pessoas que acabaram de entrar, com uma expressão fria. O que vocês estão fazendo aqui? Ao ouvir minha pergunta, Liu Hu ainda parecia um pouco insegura. Seu olhar estava instável. Nossas 2 famílias estão fazendo uma parceria. Vamos nos encontrar para conversar. Ouvindo a resposta dela, eu não pude deixar de rir. Eu, claro, sabia da colaboração entre eles. É uma parceria matrimonial, afinal. Por que precisamos conversar? Colaboração. Liu Hu e Shen Ti não estavam sentados conosco. Eles estavam em uma mesa separada ao lado. Não muito longe. Justamente o suficiente para eu ver a intimidade entre os dois. Por exemplo, ele a ajudava a cortar o bife. Ela compartilhava com ele a comida que gostava. Ele a ajudava passando guardanapos. Ela limpava o canto dos lábios dele que estava sujo. Os dois trocavam carinhos. Meus amigos estavam furiosos ao ver isso. Mas eu ainda mantinha calma. A refeição terminou. Aqui também nos dispersamos. Liu Hu sugeriu que nos levasse para casa, eu e Shen Ti. Talvez por causa da disputa pelo banco do passageiro da última vez. Desta vez, Liu Hu aprendeu a lição. Ela pegou o Rolls Royce estendido da família. Era o carro do motorista, ainda. Assim, ela não iria mais para o banco do passageiro. O carro seguia suavemente em direção a Shen Ti. A estrada estava livre de obstáculos. Ninguém esperava que um acidente acontecesse naquele momento. Um caminhão descontrolado vinha em alta velocidade de outra direção. O motorista virou o volante instintivamente. Só se ouviu um estrondo. Os 2 carros ainda colidiram inevitavelmente. Quando o vidro da janela quebrou, eu, por inércia, caí para o outro lado. Eu vi exatamente Liu Hu protegendo Shen Ti ao seu lado. Ela não deixou que ele sofresse nenhum ferimento. E ainda acalmou suas emoções. Minha consciência começou a se apagar. De repente, lembrei do acidente que meus amigos mencionaram há pouco. Naquela época, era o nosso 4º ano juntos. Meu amor por ela ainda estava em seu auge. Também era um cruzamento como este. Também havia um caminhão vindo em alta velocidade. A direção dela era exatamente a direção de onde o caminhão vinha. Entre o medo, ela percebeu que não poderia evitar aquele caminhão. Só podia forçar uma virada para que seu lado ficasse voltado para o caminhão. A frente do carro ficou amassada. Ela ficou presa no banco do motorista. Os bombeiros e médicos trabalharam juntos por muito tempo para resgatá-la. Finalmente conseguiram tirá-la do carro. Ela quase morreu naquele dia. Mas mesmo assim, quando ela acordou do perigo, a primeira coisa que disse foi perguntar sobre meu bem-estar. Hoje em dia, o mesmo acidente. A diferença é que a pessoa que ela protegeu instintivamente não sou mais eu. A traseira do Rolls Royce estendida foi atingida de uma forma que dá pena de olhar. Até que algumas pessoas saíram do carro. Liu Hu, que sempre acalmou Shen Ti, finalmente viu em silêncio. Eu, que estava com o canto da testa sangrando. Felizmente, meus ferimentos não eram graves. Depois de ser bandageado, não houve mais problemas. Apenas porque a ferida era na cabeça. Então o médico ainda sugeriu que eu ficasse internado para observação por 2 dias. Liu Hu olhou para o curativo na minha cabeça. Seu rosto estava cheio de culpa. Azé.
Desculpe. Naquele momento, eu só estava pensando que, em algum tempo, eu teria que comparecer a um evento com Shen-Ti. O rosto dele não pode se machucar. Por isso eu o protegi. Você pode me bater, eu aceito. Só não me ignore. Tudo bem? A atitude dela ao reconhecer o erro era extremamente sincera. A justificativa parecia razoável. Se eu não tivesse lembrado do nosso casamento que estava a apenas menos de meio mês para acontecer, eu olhei para baixo e não disse nada. Não disse que não o perdoaria. Desde o início até o fim, eu mantive a mesma expressão impassível. As desculpas de Liu Hu ainda não paravam. Ela continuava dizendo desculpe. De repente, parecia que ela se lembrou de algo. Uma luz de esperança brilhou em seus olhos. Daqui a alguns dias é seu aniversário. Posso te dar o presente antecipadamente, tudo bem? O que você gostaria de ganhar de presente de aniversário? Eu comprei tudo para você. Ao ouvir isso, finalmente levantei os olhos para ela. Meu olhar, no entanto, estava impassível. Então, você pode me comprar uma passagem? Para ir a Gaoshen em 3 dias. Ir a Gaoshen para quê? Ela parecia um pouco surpresa. Mas logo, ela mesma deu a resposta. Você quer viajar? Eu não expliquei. Apenas acenei com a cabeça. E fiz um som de concordância. Liu Hu não fez mais perguntas. Ela abriu o celular na minha frente. Comprou uma passagem para Gaoshen. Após finalizar a compra, ela disse novamente. Neste período, estou ocupada. Não terei tempo para te acompanhar. Você pode ir a Gaoshen primeiro. Quando eu tiver tempo, irei com você. Comprar a passagem é um presente de aniversário grandioso. Naquela hora, eu te darei uma grande surpresa. Eu balancei a cabeça. Sorri levemente. Não pequeno. Não é nada pequeno. Afinal, essa passagem de avião é o meu caminho de volta para casa. Liu Hu, obrigada pelo seu presente. Você me levou para casa pessoalmente. Durante esses 2 dias no hospital, Liu Hu parecia ter voltado aos tempos do nosso primeiro amor. Para mim, isso pode ser considerado cuidado extremo. Mas a felicidade não dura. O cuidado dela também terminou no dia da alta. Ela antecipadamente disse que tinha algo na empresa e pediu ao motorista para me levar para casa. Logo depois, ela recebeu uma mensagem provocativa enviada por Shen-Ti. Desculpe. Eu e Hu vamos nos casar. Hoje ela vai me acompanhar para jantar na casa da família. Acho que ela não terá tempo para te buscar na alta. Eu não prestei atenção a essa mensagem. Apenas voltei para casa em silêncio. Comecei a arrumar a bagagem. No dia da partida, eu acordei muito cedo. 7 horas antes do voo. Eu fui tirando as malas uma a uma da porta. E acabei esbarrando em Liu Hu que estava voltando. Ela viu que a entrada estava cheia de várias malas. Ela ficou com uma expressão de pânico. Uma leve inquietação surgiu repentinamente em seu coração. O que está acontecendo? Eu não disse que íamos para a cidade de Agao? Ou foi você quem comprou a passagem para mim? Você esqueceu? Eu mantive uma expressão tranquila, como se realmente estivesse apenas me preparando para sair e fazer uma viagem. Mas meus argumentos não conseguiram convencê-la. Não é só por 1 ou 2 dias? Precisa levar tanta bagagem? Eu dei um sorriso irônico. Leve algumas roupas a mais. Quero tirar mais fotos. Mas eu nunca gostei tanto de tirar fotos antes. Quando viajávamos juntos também. Nunca levei tantas coisas. Aquela inquietação se espalhou por todo o corpo dela, fazendo-a querer abrir minha bagagem no mesmo lugar, para checar bem a bagagem, para ver se é realmente como eu disse. Ela estava prestes a se mover, quando foi interrompida por um toque urgente de celular. Era uma ligação de Shen-Ti. Após atender o telefone, não sabia o que estavam dizendo do outro lado. Liu Hu ficou em silêncio por um momento. Por fim, ela saiu antecipadamente. Antes de partir, ela ainda se lembrou de me recomendar mais uma vez. Aze, não demore muito para brincar. Quando voltar, me envie o voo de volta. Eu vou te buscar. Eu não respondi. Porque eu sabia. Eu não voltaria mais. Este encontro era uma despedida eterna. 5 horas antes do voo, eu mudei a porta principal. Mudou seu aniversário para o aniversário de Shen-Ti. Em seguida, colou um post-it na porta. Afinal, este será a casa do Sr. Shen. É melhor manter como aniversário dele. 3 horas antes do voo, encontrei todas as fotos minhas com Liu Hu. Joguei todas uma a uma na lareira. Ela se jogou nos meus braços e nos beijamos sob uma chuva de flores. Dizia repetidamente que eu era dela. Me declarou amor sob o pôr do sol estrelado. Jurou me amar por toda a vida. Ela quebrou 3 costelas para me proteger de um carro. O círculo de amigos dela é só eu. Nós passamos juntos a primavera. Passando pelo verão. Recebemos calorosamente. Procurando o inverno. Agora, as memórias estão queimando pouco a pouco. Nós. Também acabou completamente. 2 horas antes do voo, meu celular tocou. Ao abrir, vi. Shen-Ti me enviou um vídeo. No vídeo, parecia ser em um jantar em família.
Havia amigos de Liu Hu, amigos de Shen Te, e também os idosos de ambas as partes. Muitas pessoas estavam juntando Liu Hu e Shen Te. Essas duas pessoas estão reunidas em torno do assunto. As vozes de provocação vão e vêm. Dê um beijo. Eu disse, irmã. Faltam apenas alguns dias para o casamento. O que há de errado em beijar? Em meio a gritos de provocação, Shen Te, com as bochechas vermelhas, abaixou a cabeça e se aproximou dela. Os gritos da multidão estavam ficando cada vez mais altos. Eles provocavam para que Shen Te a beijasse. Liu Hu olhava fixamente para a pessoa à sua frente. Por fim, fechou os olhos. Levantou a mão e segurou a nuca dele. O vídeo estava sendo reproduzido repetidamente. Ao reproduzir a 7ª vez, a mensagem de Shen Te chegou. Shen Zé, você viu? Eu sou o genro herdeiro reconhecido por toda a família Liu. Sua família é tão pobre. Como a família Liu poderia ver você? Com esse tipo de situação familiar, casar-se com uma mendiga seria mais apropriado. E se ela te ama, e daí? A defesa dela está sendo rompida pouco a pouco por mim. Primeiro, ela me acompanhou para conhecer os pais. Depois, moramos juntos. Ele acabou de me beijar. Você disse. Quanto tempo ainda falta para chegarmos? Eu não respondi às mensagens dele. Apenas silenciosamente, eu peguei as mensagens que ele enviou nos últimos dias. As mensagens provocativas, uma após a outra. Eu imprimi todas elas. Organizei em um monte. Coloquei na sala vazia. Então, eu saí da área arrastando a mala. Peguei um táxi e fui em direção ao aeroporto em alta velocidade. Liu Hu, de agora em diante, eu voltarei a ser o jovem rico que sou. Com você. Não há mais laços. Aeroporto de Xangai. Quando saí do aeroporto arrastando a mala, um carro que claramente tinha um alto valor, um Bugatti já estava esperando do lado de fora. Assim que me viu chegando, o homem esperando do lado de fora do carro imediatamente abriu a porta para mim. Senhor, por favor, entre no carro. A bagagem foi colocada no carro. Enquanto eu entrava e me acomodava no carro, enquanto seguia naturalmente o assento do motorista, o homem que estava sentado começou a conversar. Tio Li, por que você veio me buscar? Onde está o motorista da casa? Tio Li sorriu. As pequenas rugas nos cantos dos olhos o faziam parecer ainda mais afável. O carro ligou. Foi lentamente se juntando ao tráfego. A voz dele também começou a soar. O jovem mestre não voltou todos esses anos. Ouvi dizer que o jovem mestre voltaria hoje. Eu me ofereci para assumir essa tarefa. Parece que o tio Ji está com saudades de mim. Eu sorri levemente, com um toque de brincadeira nos olhos. Enquanto falava, ele também perguntou sobre a situação da família. Como estão meus pais todos esses anos? O tio Li foi mordomo da minha família por várias décadas. Ele também me viu crescer. Para mim, ele é mais como um membro da família. Por isso, a relação entre nós não é distante. Em relação às minhas brincadeiras, ele também não negou. Ao contrário, ele acenou com a cabeça. E disse: de fato, estou pensando nisso. O senhor e a senhora estão bem em casa. Estão saudáveis. Além de sentirem sua falta. Não há mais nada. Eu conversei com o tio Li durante todo o caminho. Quando o carro parou na minha casa de campo, eu já tinha uma boa noção da situação da família nesses anos. Saí do carro. Fui direto em direção à casa. Ao abrir a porta, já havia um grupo de empregados esperando ao lado. Ao me ver entrar, a voz e os movimentos estavam perfeitamente sincronizados. Bem-vindo de volta, senhor. Eu suspirei, um pouco impotente. O tio Li veio empurrando a bagagem. O empregado pegou e levou para cima. Ele olhou para minha expressão impotente e sorriu. O senhor e a senhora valorizam a cerimônia. Ao saber que o senhor voltaria, treinaram a noite toda para preparar a cerimônia de boas-vindas. Agora eles devem estar todos na sala esperando pelo senhor. Eu assenti. Embora isso realmente tenha sido um pouco exagerado. Mas eu não disse nada que pudesse estragar o clima. Em vez disso, fui direto para a sala. A sala estava realmente cheia de pessoas neste momento. Meu pai e minha mãe. E também estavam meus tios e tias. Eu fui até eles e cumprimentei um por um. Sentei-me ao lado do meu pai e da minha mãe, olhando para suas expressões preocupadas. A tranquilidade que sempre existiu foi repentinamente interrompida. Eu me apoiei no ombro da minha mãe. Uma sensação indescritível de injustiça surgiu em meu coração. Eu cresci sendo mimado por todos os meus mais velhos. Nunca passei por dificuldades. Até que, para ganhar experiência, fui para a cidade do mar escondendo minha identidade. Conheci Liu Hu. Fiquei com ela por 5 anos. Eu dei meu coração. Naquela época, eu realmente queria passar o resto da vida com ela. E jurava com convicção que, mais cedo ou mais tarde nos tornaríamos um para o outro. Infelizmente, no final, quase me tornei o amante sustentado por ela. Enquanto o amante do lado de fora não sabia de nada. Meu coração sincero acabou sendo jogado fora. Minha mãe percebeu que eu estava deprimido. Ela me deu um tapinha no ombro.
O que passou, passou. O que mais tememos é cometer erros. No pior dos casos, podemos recomeçar. O que não nos falta é espaço para erros. Ao ouvir o consolo da minha mãe, meu humor finalmente melhorou um pouco. Ao ver isso, outras pessoas rapidamente mudaram de assunto. Apressadamente trouxeram os presentes que já estavam prontos. Ao olhar para isso, eu percebi que, há algum tempo, minha mãe me ligou. E o que ela disse não era exagero nenhum. Na verdade, era até um pouco conservador. Desde a escritura até a chave. Uma grossa pilha de documentos com um longo conjunto de chaves em cima. O mais chamativo era o relógio de diamante colocado no meio, feito de ouro, e adornado com diamantes. Cada diamante era imenso, e em todos os lugares transparecia a singularidade e o valor desse relógio. Mas eles pareciam achar que ainda não era o suficiente, tentando arrumar a mesa à minha frente, de modo que ficasse cheia para ficarem satisfeitos. Quando eu estava prestes a dizer que não precisava, a tia Shen, de repente, bateu na mesa, e seus olhos brilharam. O Asi não acabou de terminar um relacionamento? Justamente, a filha de um amigo meu voltou para o país recentemente. Meu amigo está preocupado há muito tempo porque ela não arruma um namorado. Que tal vocês se encontrarem e se tornarem amigos? Eu fiquei surpreso. Imediatamente fiz um gesto com a mão dizendo que não precisava. Mas a tia Shen não me deu escolha. Ela simplesmente pegou o celular e me passou um contato. Eu já tinha visto aquela garotinha antes de ela ir para o exterior. Ela é muito bonita. Mesmo que não tivéssemos esse destino, ser amigos também seria bom. Diante da gentileza difícil de recusar, acabei concordando com a proposta da tia. Mas eu não esperava. Justo quando abri o contato que a tia me enviou, descobri que eu já era amigo daquela pessoa há muito tempo. Eu cliquei e dei uma olhada. Não havia anotação. A foto de perfil era uma lua em um fundo totalmente preto. O apelido também era muito simples. Eram apenas duas letras simples. Eu fiquei paralisado. WS. Pensei cuidadosamente por um bom tempo, mas ainda não consegui lembrar quando. Quando adicionei ele como amigo, eu também não perguntei. Desliguei a tela do celular como se nada tivesse acontecido. De qualquer forma, todas as respostas, quando nos encontrássemos, naturalmente apareceriam. Justo quando eu estava me preparando para um encontro arranjado com outra pessoa. Do outro lado, Liu Hu finalmente voltou para casa. O dia estava chegando ao fim. A mansão estava sem luz. Ela não viu o aviso colado na porta. Como de costume, ela digitou a senha. Após digitar, ela se preparou para empurrar a porta, mas percebeu que a porta ainda não abria. Ela levantou a cabeça, um pouco confusa. Foi então que viu o bilhete colado na porta. Afinal, este será a casa do Sr. Shen. É melhor que a senha seja o aniversário dele. A casa do Sr. Shen. Shen-Ti. Seu coração deu um salto repentino. Será que ele sabe? Mas ela só tinha se encontrado com Shen-Ti uma vez. Ninguém mais poderia contar isso a ele. Como ele poderia saber que ela ia se casar com Shen-Ti? Liu Hu hesitou um pouco e digitou o aniversário de Shen-Ti. A porta da mansão se abriu com um estalo. As luzes se acenderam. A mansão estava vazia. Ela chamou instintivamente. Azé. A voz ecoou pela mansão, mas ninguém respondeu. Foi então que ela de repente se lembrou. Há 2 dias eu fui para a cidade de Hou. Eu raramente fico longe dela por tanto tempo. Na maioria das vezes, sou eu quem espera ela voltar em casa. Ou melhor, desde que começamos a morar juntos. Exceto por esta vez. Antigamente, toda vez que ela voltava para casa, eu sempre a esperava em casa. Pensando nisso, uma leve inquietação surgiu no coração de Liu Hu. De repente, ela sentiu que seu coração estava vazio. Será que eu estou realmente aqui? Mas, ao pensar melhor, ela rapidamente descartou esse pensamento. Como isso seria possível? Eu a amo tanto. Talvez seja só porque nos últimos dias ela passou menos tempo comigo. Por isso, eu comecei a pensar demais. E acabei adivinhando a relação dela com Shen-Ti. Mas eu sempre voltarei para ela. Na hora, ela só precisa me acalmar. Pensando assim, ela pressionou a testa, levantou os pés e foi em direção à sala. Parece que ela vai ter que me ligar mais tarde para perguntar. Quando eu volto? Vamos conversar direito. Apenas fui até a sala. A ligação ainda não foi feita. O olhar dela foi atraído pela mesa da sala. Uma pilha de coisas estava lá. Liu Hu não parou nem um segundo. Ela caminhou rapidamente naquela direção. Logo estava sentada no sofá. Pegou aquela pilha de documentos que não sabia o que era. Ela sentiu uma leve expectativa no coração. São minhas coisas? Para ela. Veja. Ela disse que eu estava apenas fazendo birra. Como eu poderia realmente deixá-la? Um leve sorriso surgiu nos lábios dela. Mas logo, ela congelou ao ver o que estava escrito no papel. Na página de cima, além de algumas palavras manuscritas, não havia nada.
Liu Hu reconheceu de imediato que era minha caligrafia, florescendo sobre o papel. Se não olhar de perto, o que estava escrito parecia agradável. Mas era exatamente essa caligrafia. As palavras escritas eram como um peso pesado, batendo fortemente em seu coração. Liu Hu, feliz casamento. Nós terminamos. Ela parecia ouvir o zumbido em seus ouvidos. Sua mente estava em branco. Olhou várias vezes com atenção até finalmente ter certeza. Ela não estava errada. Eu realmente escrevi feliz casamento. Nós terminamos. Ela não me quer mais. Deve ser uma brincadeira, certo? Como eu poderia não querer ela? Sua mão involuntariamente virou a página e a rasgou. Amassou em uma bola e jogou para longe. Também por causa desse movimento. O conteúdo da segunda página apareceu em seguida. Era uma captura de tela das conversas impressas, registrado desde o dia em que se tornaram amigos. Eu não tinha anotações. Liu Hu Y só conseguia ver o ícone e o nome daquela pessoa. Ela parece familiar. Porque ela também tinha aquele amigo. É Shen Ti. A primeira mensagem foi enviada por há 15 dias. Ela foi virando as páginas uma a uma. O coração está cada vez mais despencando para o fundo do poço. Ouvi dizer que você é aquele que a Hu Y mantém fora. Deixe-me me apresentar. Meu nome é Shen Ti. Sou o noivo dela. É melhor você se tocar e sair logo. Caso contrário, quando eu e a Hu Y estivermos casados, você será expulso da mansão e ficará em uma situação embaraçosa. Com apenas uma palavra minha. A Hu Y ainda virá me procurar. Amanhã vamos conhecer os pais. Quando realmente estivermos casados, o que você será? Um amante que não pode ser visto à luz do dia? E se ela te ama? Agora ela já me beijou. Diga-me, quanto tempo falta para irmos para a cama? Ocasionalmente, também haverá algumas. Uma foto ou um vídeo. Há fotos deles escolhendo o local do casamento. E aquele vídeo? Eu abri e capturei uma imagem. É o quadro mais representativo de todo o vídeo. É também o quadro que o Shen Ti mais queria que eu visse. É ela e o Shen Ti na presença dos pais de ambos. Sob o testemunho de um grupo de amigos. Beijo apaixonado. A corda tensa na mente de repente se rompeu. Um pânico silencioso tomou conta do coração. O rosto dela ficou um pouco pálido. Mas ela continuava a murmurar. Eu não acredito. 3 palavras. Ela se levantou e correu em direção ao quarto no andar de cima. Suas pernas, no entanto, estavam um pouco fracas. Quando ela subia as escadas, acidentalmente pisou em falso. Apenas ouviu. Dom. Um som. Ela caiu desajeitadamente pela escada. A dor a fez recuperar um pouco da razão. Ela mordeu os lábios e se apoiou no corrimão para se levantar novamente. Ela subiu novamente, mancando. Desta vez, talvez porque ela estivesse andando mais devagar. Não aconteceu mais nenhum acidente. Ela voltou ao quarto sem problemas. Ao olhar rapidamente, ela percebeu que no quarto só restavam suas coisas. Todos os itens relacionados a mim desapareceram completamente. Até mesmo nas mesas de cabeceira. A moldura da foto do casal que costumava estar lá. Neste momento, a foto dentro também desapareceu. Apenas a moldura solitária permanece no lugar. Liu Hu parece ter percebido algo. O pânico voltou a brilhar em seus olhos. Ela abriu o armário. E abriu a gaveta. Depois de tirar suas coisas, aqueles lugares ficaram completamente vazios. Quarto, banheiro, escritório. Ela procurou em cada lugar da mansão, onde poderia haver coisas relacionadas a nós. Mas não viu mais nada relacionado a mim. Lembro que há algum tempo eu disse que queria fazer uma grande limpeza. E então joguei fora todos os itens de casal que tínhamos. Neste momento, ela finalmente entendeu o motivo pelo qual eu fiz isso. Eu fui tão cruel. Não deixei nenhuma lembrança para ela. A inquietação em meu coração estava prestes a se tornar palpável. Mas ela ainda não consegue acreditar. Nós namoramos por 5 anos inteiros. Eu realmente a amava tanto. Eu realmente pude ser tão cruel a ponto de deixá-la. Ela não consegue acreditar no que está vendo. Sua mente só pensa em me encontrar para esclarecer tudo. Nem sei o que fiz. Quando ela finalmente voltou a si, ela já estava de volta à sala. O telefone já estava emitindo um longo sinal de ocupado. O toque durou bastante tempo. Finalmente atendi aqui. Talvez porque já era tarde. Eu me senti como se tivesse sido acordado de um sonho. E não consegui ver quem estava ligando, então atendi direto. A voz ainda tinha um pouco da sonolência de quem não estava completamente acordado. Alô? Quem é? Agu. Sou eu. Ela falou com dificuldade. Com medo de que eu desligasse achando que era uma ligação de trote. Onde você está? Eu quero te encontrar. E quanto à nossa foto juntos? Assim que ela abriu a boca, minha consciência já estava completamente alerta. Eu levantei meu celular. Quando vi claramente os caracteres Hu Y na tela, suspirei profundamente. Subestimei a situação. Esqueci de bloquear o contato dela. No momento em que eu estava em silêncio,
Liu Hui estava lá novamente, chamando meu nome insistentemente, o que inevitavelmente me deixou irritado. Senhorita Liu, todos nós estamos prestes a formar uma família. É preciso ter um certo cuidado. Aqueles fotos. Imagino que quando o Sr. Shen se mudar para a mansão, ver aquelas coisas também não será agradável. Tudo foi queimado. Quanto a nos encontrarmos, não há necessidade de nos encontrarmos. Você está prestes a se casar com outra pessoa. O que você quer se encontrar com seu ex-namorado? Depois que eu disse que todas as fotos foram queimadas, Liu Hui só sentiu seu coração partido. Mas o que mais a machucou foi a minha recusa direta e decisiva. Aze, eu não concordei com a separação. Eu e Shente não estamos como você imagina. A única pessoa que eu amo realmente é você. Como você pode me abandonar assim tão facilmente? No final das contas, eu até ouvi um pouco de soluço na voz dela. Isso me deixou em silêncio por um momento. Eu raramente a vejo chorar. Estivemos juntos por 5 anos. Sem contar esta vez. Eu só a vi chorar uma vez. Foi naquela vez em que tivemos um acidente juntos. Ela claramente foi a que se machucou mais. Mas ao acordar e ver as feridas em mim, ainda chorava incontrolavelmente ao evitar os ferimentos. Não parecia nada da mulher decidida que ela era nos negócios. Se alguém que colaborasse com a Liu passasse por ali, e visse como ela estava naquela hora, com certeza ficaria de boca aberta. Desta vez, é a segunda vez. Eu nunca neguei o amor que Liu Hu tinha por mim antes. Mas foi exatamente porque eu vi como Liu Hu me amava. Então mais tarde ela usou a pressão da família para o casamento, como desculpa para aceitar o casamento que eu também consegui perceber com sensibilidade, que o coração dela começou a se desviar. Ela talvez ainda me ame muito, mas a pessoa que ela ama, não sou mais apenas eu. Então eu me tornarei a pessoa que ela descartará, a primeira a ser abandonada após a ponderação. Não importa se ela decide secretamente me manter fora como um amante, ou se mais tarde, em um acidente, ela instintivamente salvou primeiro. A primeira escolha dela. Há muito tempo não sou mais eu. Portanto, mesmo que neste momento eu ouça seu soluço, e ouça sua tristeza, meu coração não consegue mais se agitar nem um pouco. Liu Hu, eu e você apenas terminamos. Terminar não precisa do consentimento de ambas as partes. E se falarmos sobre abandono, não foi você quem primeiro abandonou nosso relacionamento? Agora você vem dizer que eu te abandonei? E já que chegamos a esse ponto, por favor, entenda que nós terminamos. Por favor, não venha mais perturbar minha vida. A cada palavra que eu digo, o coração de Liu Hu dói um pouco mais. Ela moveu os lábios, com os olhos cheios de tristeza. Aze, acabaram de chamar meu nome. O celular então emitiu o som de desligar. Ela ficou surpresa quando tentou ligar de volta, mas percebeu que a ligação não estava mais disponível. Ela foi bloqueada. Liu Hu tentou outras formas de contato, mas descobriu que todas as mensagens enviadas estavam acompanhadas de um ponto de exclamação vermelho. Ela desabou no sofá, desanimada. Seu olhar voltou a se fixar naquela pilha de documentos. Ela fixou os olhos naquela pilha de papel, com a tristeza e a raiva subindo juntas. Ela varreu a pilha de papel da mesa com um movimento brusco. Páginas de papel balançam no ar, em meio a um som suave. Finalmente, caem desordenadamente sobre a mesa, também no sofá e no chão. Shente! Tudo culpa do Shente. Se não fosse por ele ter trazido isso à minha atenção, como eu poderia ter partido de forma tão abrupta? A última página de papel caiu diante dela. Em cima estava exatamente a última mensagem do Shente. Aquela frase de ostentação que ele me enviou. E daí que ele te ama? Agora ele já me beijou. Você diz. Quanto tempo falta para irmos para a cama? Ela olhou com um olhar profundo, focando intensamente naquela linha de texto. Por um longo tempo. De repente, soltou uma risada sarcástica, como se um brilho cruel passasse repentinamente em seus olhos, que eram como um lago. Shente, eu já te disse antes. A única pessoa de quem gosto é o Aze. Quem te deu coragem para você se atrever a causar problemas para o Aze? Já que você quer tanto se casar, então, por que não? Que tal eu te dar um grande presente? Eu não sei nada sobre os pensamentos de Liu Hu. Com uma expressão impassível, coloquei aquele número na lista negra. Liu Hu, coloquei o número na lista negra. E também coloquei todos os seus contatos. Depois de colocar todos os modos na lista negra, só então coloquei o celular de volta. E adormeci profundamente. Nessa noite, eu dormi especialmente bem, porque no dia seguinte era o dia em que eu me apresentaria ao grupo. Como o CEO recém-chegado, eu acordei muito cedo. Eu estou confiante de que posso me firmar nessa posição, mas pelo menos no meu primeiro dia, eu não quero dar motivos para que falem de mim. O grupo é considerado a empresa da família de. Já tem mais de 100 anos de história. Seu campo de atuação é vasto. Marcas de roupas, joias de luxo,
perfumes e bolsas, beleza e cuidados com a pele, produtos de uso diário. O grupo não só atua, como também é líder em várias áreas. Na verdade, eu inicialmente planejava começar com uma marca do grupo. Uma marca sob a bandeira de que começou a ser criada. Mas papai e mamãe dizem que eles acreditam que eu posso assumir o cargo de CEO da Shengyi. Me empurraram para essa posição. Portanto, no dia em que assumi o cargo, a Shengyi Group trouxe um jovem e bonito CEO e a notícia se espalhou por todo o círculo. Naquele momento, Liu Hu estava com suas amigas, bebendo em um bar na maior casa de entretenimento de Aishin. Ouvi dizer que soube que ela ia se casar com outra pessoa. E, em um acesso de raiva, terminei com ela. E ninguém se importou com isso. Ele só não conseguiu aceitar no momento que só poderia ficar ao seu lado sem nome ou status. E só terminou por birra. Ouvi dizer que ele também pediu demissão recentemente. Não se preocupe. Quando ele gastar todo o dinheiro que tem, ele voltará mais cedo ou mais tarde. Caso contrário, quem vai cobrir as dívidas do pai jogador e da mãe doente? É isso mesmo. Já vi muitos caras como ele, bonitões. Antes, ele só queria se aproveitar de você. Agora, um sonho se despedaçou. Não aceitar também é normal. No pior dos casos, depois de um tempo você pode tentar acalmá-lo novamente. É verdade. Com a posição dele, como ele poderia ser seu marido? Ele sempre foi um sonhador. Deixei-o seguir você assim. A vida que ele leva agora é algo que ele nunca ousou imaginar antes. As vozes de zombaria sobre mim se alternavam. Não paravam de ecoar. Eu continuei bebendo em silêncio. Até Liu Hu achou isso um pouco irritante. Seu rosto estava sombrio. Ela de repente lançou o copo de bebida com força. Pá! O som nítido do vidro quebrando se misturou com os estilhaços voando. Isso fez com que o ambiente barulhento ficasse um pouco mais silencioso. Repentinamente, sua voz fria e gelada ecoou. Você já disse o suficiente? Os outros ficaram paralisados, olhando para a expressão dela sem reação. Ninguém conseguiu entender por que ela estava tão irritada. Ouvir o que ela diz é como se estivesse me apoiando. Mas elas não é a primeira vez que falam isso sobre mim. Inclusive já disseram várias vezes na frente dela. Liu Hu e eu também nunca dissemos nada, certo? O que isso significa agora? No final, foi Wang Tianmei, que estava mais perto dela, que franziu a testa. Ela foi a primeira a falar e quebrou esse silêncio insuportável. Mesmo assim, não parecia se importar com o humor dela. Apenas achou que ela estava reclamando que eles estavam muito barulhentos. Ela soltou algumas risadinhas. O olhar dela continha um toque de brincadeira. O que aconteceu? A irmã Y ainda está de mau humor. Sabemos que você se importa mais com ele. Fique tranquila. Como ele poderia realmente te deixar, sendo você a sua fonte de dinheiro? Você acredita ou não? Em menos de meio mês, ele com certeza vai ceder para você. Naquela hora, não será você quem dirá o que quiser? Mas, no instante em que as palavras caíram, ela levantou a cabeça e olhou para Wang Tianmei. Seu olhar era feroz. A voz era fria. Pedir desculpas. Wang Tianmei ficou surpresa. Não entendeu o que ela queria dizer. A voz dela soou novamente. Peça desculpas a ele. Até este momento, Wang Tianmei finalmente entendeu. Ela realmente estava fazendo isso por causa deles. Foi por me menosprezar que isso aconteceu. Irmã, por que está tão agitada? E as irmãs também não estavam erradas. Ele, um garoto pobre, se aproximou de você. Não foi só por causa do dinheiro? No passado, você também não rebateu quando falamos sobre isso? Ao ouvir essas palavras de Mei, Liu Hu ficou abruptamente surpresa. A frieza em seus olhos desapareceu. E finalmente se transformou em confusão. Então, eles realmente disseram isso muitas vezes antes? Então, no passado, quando eu enfrentava essa situação, sempre escolhi me entregar? Ela começou a revirar suas memórias. Tentando encontrar provas para rebater, percebeu. Wang Tianmei estava certa. Elas não estão dizendo isso pela primeira vez. E ela, não importa se eu não estou presente. Ou estou presente, mas porque elas falam em francês. Ela sempre escolheu ignorar. Somente quando eles falam diretamente na minha frente, é que ela tenta impedir um pouco. Mas como isso pode ser considerado uma prova? Isso não é nada mais do que ela, forçada a fazer uma encenação. E aquelas suas escolhas anteriores, eram os verdadeiros pensamentos dela. Pensando nisso, ela de repente engasgou. E não sabia o que dizer. Só podia encher o copo de novo, um após o outro. Mas, ao mesmo tempo, o coração de Liu Hu também não pôde deixar de sentir uma esperança. É verdade. Eu ainda tenho um pai jogador. E uma mãe gravemente doente. Agora estou sem emprego novamente. Talvez, em algum tempo, eu realmente voltarei para o lado dela. E nesse momento, os outros também não queriam mais tocar em seu azar. Já mudaram de assunto. O grupo Shengyi recentemente contratou um CEO. Vocês ouviram alguma notícia?
Ouvi dizer que é o filho mais velho da família Shen. Nos últimos anos, não houve muitas notícias. É porque ele estava sozinho fora, tentando se desenvolver. Agora que ele voltou, não é que imediatamente entregaram o Xingyi diretamente a ele? Afinal, a família Shen só tem um filho mais velho. Aqueles bens certamente acabarão em suas mãos. Mesmo que ele tenha sido colocado lá de repente, ele foi preparado antecipadamente para assumir o cargo. Você não acha? Ambos têm o sobrenome Shen. Como pode haver uma diferença tão grande entre as pessoas? Liu Hu não estava interessada nesse assunto. Então, ela não participou. Ela apenas sentou sozinha no canto. As garrafas de bebida vazias à sua frente estavam se acumulando. Ela não estava prestando atenção. Naturalmente, ela não ouviu o que eles disseram. Nos últimos anos, o filho mais velho da família Shen estava se aprimorando fora. A frase de que ele voltou para casa recentemente. Ela não pensou nisso. Talvez eu tenha dado a ela quando eu fui embora. As palavras escritas naquele bilhete deixado são todas verdadeiras. Quando o evento terminou, já era de madrugada. Liu Hu Y bebeu demais. Seus passos se tornaram vacilantes. Wang Qianmei e seu grupo a observaram. Ela mal conseguia ficar em pé. Não se sentiu segura em deixá-la voltar sozinha. Então, só pôde ligar para Shen Ti. Quando ele chegou apressado, ao lado de Liu Hu Y, só restou Wang Qianmei. Ao vê-lo se aproximar, ela rapidamente entregou Liu Hu Y a ele. Cunhado, Liu Hu Y, eu deixo ela com você, tá? Você precisa levar a Liu Hu Y de volta direitinho. Dito isso, ela ainda lhe lançou um olhar que dizia, você sabe. Pegou suas chaves do carro e saiu direto da sala privada, deixando apenas Liu Hu Y, que estava completamente bêbada, e Shen Ti, com o rosto avermelhado. Ele não a levou de volta à mansão da família Liu, mas foi direto para sua própria mansão. Finalmente conseguiu entrar no quarto. Faz com que a pessoa seja jogada em uma cama macia. Ele gentilmente limpa o rosto dela. Por fim, deita-se cuidadosamente ao lado dela. Liu Hu, de qualquer forma, nós vamos nos casar. Mas só foi um pouco antecipado. A mulher ao lado também não sabe se realmente ouviu suas palavras. Acabou realmente enterrando a cabeça em seu pescoço. O calor da respiração foi expelido. Caiu ao lado de seu pescoço. Fez seu corpo tremer involuntariamente. A temperatura do quarto parecia estar aumentando gradualmente com a atmosfera ambígua. Mas no segundo seguinte, o nome que ela chamou, porém, fez com que seu coração quase saísse. O coração que estava prestes a saltar de seu corpo voltou ao lugar instantaneamente. Zé. Ela não fez mais nenhum movimento. Apenas a abraçou firmemente. Como se, ao soltar, eu desaparecesse novamente. Shen Ti deitou-se tranquilamente em seu abraço. Não houve outras ações. Apenas uma expressão sombria passou por seus olhos. Shen Zé. É Shen Zé de novo. Seria bom se Shen Zé pudesse desaparecer deste mundo. No dia seguinte, Liu Hu acordou de uma ressaca. Ela só sentia uma dor de cabeça intensa. Queria levantar a mão e pressionar um pouco. Mas de repente percebeu que havia alguém em seu colo. Ela olhou para baixo, mas só viu o topo de uma cabeça com cabelos cacheados e bem cuidados. Sua mente ainda não havia processado isso. O nome saiu antes que pudesse pensar. Zé. Mas assim que as palavras saíram, ela percebeu que algo estava errado. Shen Zé claramente ainda estava em Hu Shen e não havia voltado. Além disso, ele havia terminado com ela há apenas 2 dias. De uma forma tão decisiva. Como ele poderia estar agora deitado ao seu lado? Além do mais, Shen Zé nunca havia feito cabelo cacheado. Uma sensação de presságio sinistro subiu repentinamente em seu coração. Ela fez força com a mão e empurrou a pessoa para fora com força. Shen Ti, que estava profundamente adormecido, foi empurrado para fora da cama. Bang! Com um barulho, caiu no chão. Ele também acordou completamente. Ao levantar a cabeça, ele viu Liu Hu com uma expressão sombria. O que você está fazendo aqui? A voz dela, fria e sem emoção, fez seu coração se sentir injustiçado. Ele contraiu os lábios. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. As lágrimas estavam prestes a cair. A aparência dele era extremamente lamentável. Se a pessoa diante dele fosse outra, talvez ela realmente se sentiria comovida ao vê-lo assim. Ou talvez, se Liu Hu não tivesse terminado com Shen Zé ainda, ela também não seria tão fria com ele. Mas, ironicamente, a pessoa que vê sua aparência agora é Liu Hu, que viu como ele provocou Shen Zé. Ela é a que causou a separação entre Shen Zé e ela. Shen Ti viu que ela ainda estava indiferente. Até sua expressão estava um pouco mais sombria. Então, apressou-se em reprimir a mágoa no coração. Explicou. Você ficou bêbado na noite passada. E você não me deixou ir à sua casa de campo. Então, só pude te levar para minha casa. Ao ouvir essas palavras, Liu Hu Y finalmente percebeu que ela não tinha notado antes por estar tão irritada. Este quarto não era o dela. O rosto dela melhorou um pouco.
mas a desconfiança em seus olhos em relação a ele não diminuiu nem um pouco. Então, como você acabou dormindo comigo? Assim que terminou de falar, ela viu um rubor surgir em seu rosto. Eu pretendia te acomodar e depois ir para o quarto de hóspedes. Mas, você não me soltou. A expressão dele, como se quisesse falar mas não pudesse, fez com que o olhar dela se tornasse mais profundo. Não sabia o quanto ela acreditava naquelas palavras. Shentia só viu ela se levantar repentinamente. Antes de sair do quarto, ela apenas lançou um olhar atordoado para ele. Shentia, guarde esses seus pensamentos. Nós vamos nos casar. É só porque você é obediente e fácil de lidar com meus pais. Se houver uma próxima vez, eu não me importo em trocar de pessoa. A expressão de Shentia estava ruim. Olhando para as costas dela enquanto se afastava, quase mordi meus dentes de prata. Aqui em H.U. Shen. Eu olhei para mais um número desconhecido que apareceu no meu celular. Pela primeira vez, senti que Li Ru era comum. Um remédio adesivo que não consigo me livrar, irritante. Há algum tempo, eu a bloqueei. Depois disso, ficou quieto por um bom tempo. Recentemente, não sei qual é o problema dela novamente. Eu bloqueei um número. Ela apenas trocou de número e continuou me ligando. Depois de desligar e bloquear esse número novamente, o toque incessante do telefone finalmente chegou ao fim. Eu soltei um suspiro leve. Coloquei o celular no modo silencioso e virei de cabeça para baixo na mesa. Finalmente tive tempo para olhar seriamente para este documento à minha frente. Este projeto é o primeiro grande projeto que eu assumi ao chegar na Xingyi. O primeiro grande projeto que peguei depois. Se eu conseguir concluir este projeto perfeitamente, eu estarei firmemente estabelecido entre os altos escalões da Xingyi. Naquele momento, eu não hesitei em assumir este projeto, mas só depois de assumir que percebi que entre os concorrentes, de repente havia uma Liu Hu Y a mais. Eu não tenho medo de enfrentar Liu Hu Y de frente. Apenas não entendo Liu Hu Y. Qual é o propósito dessa ação? A base da família Liu está em Aishin. Ela de repente se intrometeu no projeto de Ushin. Será que é por minha causa? Pensando nisso, não consegui conter uma risada. Liu Hu não acha que isso a faz parecer romântica, certo? Enquanto se prepara para o casamento com um homem, e ainda assim se apega a outro homem. Ela está em duas canoas e se sente tão à vontade. E ainda tem coragem de me dizer que ela e Shentie não são como eu penso. Mas mesmo que ela realmente não ame Shentie, e daí? No final das contas, foi ela quem concordou para escolher seu parceiro de casamento. Mesmo que eu não seja o único filho do bilionário, ela não deveria agir por conta própria. Deixe-me passar de namorado oficial a amante escondido. A concorrência desta vez está acirrada. Não estão apenas a Xingyi e a Liu. A maioria das grandes famílias de Ushin está participando. Claro, como a Liu Hu, que veio de outra cidade, não é que não tenha. Devido ao grande número de pessoas, a organização decidiu realizar um banquete. Convidou todos os grupos que estavam concorrendo. Quando a tia Shen trouxe o convite, ela ainda piscou para mim de forma misteriosa. Eu olhei para o olhar significativo dela. Achei que tinha perdido alguma informação. Olhei para ela com uma expressão confusa. Tia, tem mais alguma coisa? Quando tia Shen ouviu isso, ela imediatamente me lançou um olhar de lado, vendo que eu realmente parecia ter esquecido completamente o que havíamos combinado dias atrás. Ela não fez mais suspense comigo. Deu um tapa no meu ombro. Ai! Não foi dito há algum tempo que você deveria se encontrar com a... Encontrar a filha daquele amigo? Ela também estava muito ocupada recentemente, e não conseguiu encontrar tempo. Não é que ela também vai para esta licitação? Assim, vocês podem ir juntos. Ao ouvir que era sobre um encontro, eu fiquei sem palavras. E considerando o contexto do encontro, a situação era, no mínimo, engraçada. Tia, se estamos indo para a licitação, não nos tornamos concorrentes? Você está realmente sugerindo que concorrentes se encontrem. Você é o primeiro. Eu, acompanhando minhas palavras, levantei o polegar. Tia Shen, no entanto, não se importou com isso. Então, o que aconteceu? Os adversários no campo podem não ser os mesmos fora dele. Além disso, se já tivessem se encontrado antes, usar um charme masculino também não seria uma boa ideia? Eu realmente perguntei sobre isso. Embora aquela garota nunca tenha namorado, mas ela já gostou de um garoto. Ouvi dizer que era exatamente o seu tipo. Fiquei surpreso ao ouvir isso. Só então me lembrei que, desde a última vez que descobri, eu e aquela pessoa já éramos amigos há muito tempo. Por que pulei essa etapa de adicionar como amigo? Depois disso, acabei esquecendo de conversar. Naturalmente, também esqueci da questão do encontro arranjado. Agora, ao ser lembrado por tia Shen, finalmente me lembrei daquela pessoa. A pessoa que ela gosta é do mesmo tipo que eu. Nós já éramos amigos há muito tempo. Será que essa garota, no início, me adicionou como amigo por causa disso? Eu franzi a testa. Minha afeição por ela diminuiu um pouco.
Agora, parece que ela não parece realmente não querer um namorado. É apenas porque nunca esqueci a pessoa que está no meu coração. Nessa situação, me aproximar. Isso conta como me apressar para ser um substituto? Eu não mencionei isso para a tia Shen. Afinal, a tia também não sabe sobre isso. Apenas sorri de forma superficial. Aceitei o convite. Quanto ao encontro mencionado pela tia, não senti nada em relação a isso. Apenas não pensei nisso. Eu pensei que meu silêncio contaria como uma recusa educada. Caindo nos olhos da tia Shen, acabou se tornando um consentimento tácito. No dia da licitação, mandaram alguém esperar de carro do lado de fora da minha casa. Olá, senhor Shen. Uma mulher vestindo um conjunto de vestido curto me viu sair. Ela rapidamente se aproximou. Eu apenas fiquei parada na frente dela. Não me movi mais um passo. Eu ainda não perguntei seu nome. Ela ficou atordoada, olhando para baixo, escondendo a solidão em seus olhos. Após um momento de silêncio, ela respondeu: meu sobrenome é Shen. Shen Youshu. Recebi uma resposta. Não continuei a ficar em um impasse com ela. Quando ela me sinalizou novamente para entrar no carro, eu obedientemente sentei no banco do passageiro. Até que a porta do carro se fechou. Não sabia se estava com raiva ou por outro motivo. Permaneci em silêncio e não falei mais com ela. Olhei para a paisagem do lado de fora da janela do carro, mas inconscientemente mastigava as palavras Jovem Shen. Não tinha uma impressão especial desse nome. Apenas sentia que era familiar de alguma forma. Virei a cabeça discretamente para olhar para ela. Vi que ela estava apenas concentrada em dirigir. Queria dizer algo, mas não sabia como começar. Depois de hesitar por um momento, acabei não dizendo nada. O carro parou rapidamente em frente ao salão de festas. Eu e a jovem Shen saímos do carro. Eu estava preparado para entrar diretamente. Andei uma certa distância para frente, mas ela ainda estava parada atrás de mim. Eu me virei. O que vi foi a expressão atordoada dela. O que aconteceu? Eu expressei minha confusão. Ela pressionou os lábios. Ela levantou os olhos e me encarou. Os outros entraram de braços dados com suas parceiras. Não sei porquê. O rosto da jovem Shen não tinha expressão. Mas eu, inexplicavelmente, percebi um leve traço de mágoa em seu rosto. Eu limpei a garganta levemente. Com um pouco de resignação, voltei e entrelacei seu braço. E juntos, seguimos em direção ao salão de festas. Quando nos aproximamos da porta, eu não consegui me conter e perguntei em voz alta: nós já nos conhecemos antes? No momento em que ela ouviu minha pergunta, a jovem Shen disse que não estava desapontada, o que era mentira. Eu realmente não me lembro dela nem um pouco. Justo quando eu pensei que ela não responderia a essa pergunta, ela finalmente quebrou aquele silêncio absoluto. Nós éramos colegas de escola no ensino médio. Apenas eu sempre fui aquele que estava sentado no canto. Ela era solitária e melancólica. Sempre foi a mais fácil de ser ignorada na turma. Até mesmo os pais da jovem Shen estão sempre ocupados com o trabalho durante todo o ano, sem tempo para se preocupar com ela. Naquela época, a jovem Shen, porque todos os dias, estava imersa em seu próprio mundo, reagia de forma indiferente aos colegas que tentavam conversar. Por isso, mesmo que ela não fosse comum em aparência, ninguém conseguia se lembrar dela. Assim como a que está ao meu lado agora. Ela gostou de mim por muito tempo, desde a primeira vez que me aproximei dela. Diferente dos outros que apenas a cumprimentaram de forma superficial. Ao contrário dos outros colegas que cumprimentaram e nunca mais entraram em contato. Naquela época, eu não ignorava ela por causa de seu silêncio. Não importava qual fosse a questão. Se havia algo, eu sempre perguntava seriamente a opinião de todos os colegas, incluindo ela. Eu me tornei a pessoa que mais aparecia em sua vida, e também a única luz em sua vida. Mas depois, ela odiou inúmeras vezes sua covardia e silêncio, fazendo com que ela só no momento da formatura. Adicionei você como amigo através do único registro de colegas, mas você nunca tomou a iniciativa de conversar comigo, porque ela sempre achou que uma pessoa tão comum como ela não merecia estar comigo. Depois disso, ela estudou no exterior enquanto recebia terapia. Foi a primeira vez que perguntou sobre mim, e a resposta foi que eu estava em um relacionamento com outra pessoa. Naquele momento, ela pensou novamente que, desde que eu fosse feliz, ela poderia ser apenas uma passageira na minha vida para sempre. Ela estava quase desistindo. Mas então, ela soube que eu havia terminado com a minha namorada. Então, ela voltou. Até aquele momento, ouvi a explicação da jovem Shen. Foi então que finalmente encontrei, nos recantos da memória, as lembranças relacionadas a ela. Apenas pensar naquela colega silenciosa de antes, e olhar para a jovem Shen, que agora participa de banquetes e negociações, sem nenhuma anomalia na sua colaboração. Eu ainda tinha dificuldade em acreditar. Não pude deixar de exprimir em voz alta. Depois de anos sem nos vermos, você mudou muito. Ficou mais bonita.
Ouvi a última coisa que eu disse. Ela não conseguiu evitar e suas orelhas ficaram vermelhas. O salão de festas estava muito animado. Muitas pessoas vieram participar da licitação. Nós dois acabamos de entrar no salão de festas. Então, um homem e uma mulher entraram no salão de festas. Eu apenas ouvi o barulho e, instintivamente, olhei na direção da entrada do salão, mas não esperava que esse olhar encontrasse diretamente os olhos de quem chegava. Zé. Ah, Zé. O grito em uníssono chamou a atenção das outras pessoas no salão. Os olhares de todos se voltaram para a entrada do salão. E eu, forçado a receber atenção, franzi a testa. As famílias Liu e Shen são, de qualquer forma, algumas das mais proeminentes de Aishin. Como Rui e Ti vieram a Ushin para participar de um banquete. E estão tão surpresos? Não tem nenhuma reserva ou etiqueta de uma família rica. Tem medo de se envolver com os dois. Eu não prestei atenção nas duas pessoas atrás de mim. Virei-me e entrelacei meu braço com o da jovem Shen. Caminhei rapidamente em direção ao salão de festas. A Rui atrás de mim ficou surpresa. Como eu poderia estar aqui? Então, viu que eu estava de braços dados com a mulher ao meu lado e saí direto. Por um momento, a raiva ofuscou sua mente. Isso a fez esquecer do Tia que estava ao seu lado. Ela também correu atrás de mim rapidamente. Zé. Quem é ela? Como você pode estar com ela? Quando Tia finalmente chegou correndo, ouviu que a Rui já havia me alcançado antes dele. A Rui segurou meu pulso e me questionou assim. O Tia não disse nada. Seu olhar passeava entre nós dois, que estávamos de braços dados. Após um tempo, seu rosto estava cheio de sarcasmo. O que mais poderia ser? Com certeza, ela se envolveu com outra pessoa depois que você terminou. Caso contrário, com a posição dele, como ele poderia entrar no salão da licitação? Ele falou com uma certeza extraordinária. Não percebeu que o rosto da Rui já estava escuro, e a expressão estranha das pessoas ao seu redor olhando para ele. Sou o único filho do homem mais rico de Xangai. Eu ainda preciso me apoiar em outros para entrar no salão de festas. De onde vieram esses dois estranhos idiotas? Se até o filho do homem mais rico precisa se apoiar em outros para participar da licitação, quem mais está qualificado? Mas pelo menos há algo interessante para ver. E ninguém os avisou. Eu, no meio da multidão, acabei de franzir a testa. A jovem Shen ao meu lado já estava fria. Ela estendeu a mão e segurou o pulso da Rui. No segundo seguinte, ela sentiu uma força imensa no pulso. Talvez não esperasse que a jovem Shen agisse de repente. Ela, em um momento de distração, quase gritou de dor. Vendo que, mesmo assim, ela ainda não soltava minha mão. A voz de Shen Oushu, sem um pingo de emoção, também chegou. Solte. A voz fria e severa fez Rui estremecer involuntariamente. Ela levantou a cabeça e olhou para mim. Mas seu rosto ficou ainda mais feio. Percebi seu constrangimento naquele momento. Tia não pôde deixar de sentir um pouco de pena. Imediatamente começou a apontar o dedo para o nariz de Shen Oushu. Você sabe quem somos? Ousaria nos tratar assim? Acredita que eu posso fazer vocês saírem sem poder levar nada? Embora Rui não tenha falado, vi uma expressão cruel passar por seus olhos. Além disso, ela nunca impediu as tolices de Ti. Sabia que seus pensamentos naquele momento eram idênticos aos de Ti. Eu ri sarcasticamente. Primeiro, bati na mão de Shen Oushu para que ela soltasse. Embora Shen Oushu estivesse um pouco relutante, ao me ver acenar com a cabeça para ela, ela acabou soltando a mão obedientemente. Ao ver nossa reação, o rosto de Rui finalmente melhorou um pouco. Até mesmo Ti achou que estávamos com medo e cedemos. Ele assumiu uma postura cheia de sentimentos. Estava prestes a falar, mas no segundo seguinte, eu tirei o broche que estava usando e o cravejei diretamente nele. Rui ainda estava calma e serena, convencida de que eu não teria coragem de realmente atacar. Afinal, eu a amo tanto. Como eu poderia me permitir feri-la? Com certeza era só uma encenação para assustá-lo. Zé. Eu sei. HM. Mas ela acabou de abrir a boca. O broche já havia cravado com força em sua mão. O choque repentino fez com que ela perdesse a força na mão. Ela soltou a mão que segurava a minha. Eu recuei rapidamente. Evitei o golpe que te estava prestes a desferir. E então, um tapa. Bati na cara dele. O rosto de Che imediatamente ficou. Apareceu uma marca de palma bem visível. Ele estava com os olhos cheios de descrença. Nunca pensei que eu teria coragem de agir. Zé. Você, diferente da sua frustração, não era histeria. Minha expressão era neutra. Como se eu não tivesse acabado de dar um tapa em Ti. Mas sim como se estivesse apenas cumprimentando-os. Joguei um lenço para a jovem Shen. E, calmamente, peguei de volta um que usei para limpar meu pulso. O olhar que lancei para ele tinha um tom de zombaria, como se estivesse olhando de cima. Vocês, será que são pessoas muito importantes?
O sarcasmo nos meus lábios fez os olhos de Rui ficarem vermelhos. Mas toda a raiva foi embora em mim. Na próxima frase, esfriou gradualmente. Dois que vieram participar da licitação, mas que nem sabem quem é seu oponente, idiotas. Oponente da licitação. Rui e Ti relembraram os dados que receberam. Olhe mais de perto para a pessoa à sua frente. Finalmente consegui conectar a jovem Shen com aquela que está nos documentos em Hu Shen. A segunda filha da família Shen, que é a segunda mais rica depois de Shen Ti. Embora a família Liu e Shen Ti sejam consideradas as melhores em Hai Shen, mas diante de mim e da família Shen, não significam nada. Nesse momento, além de ter mencionado no início a palavra desistir, a jovem Shen, que ficou em silêncio desde então, finalmente falou novamente. Em vez de perguntar se eu sei quem vocês são, seria melhor você perguntar à pessoa ao seu lado. Quem somos nós? Essas duas palavras instantaneamente deixaram Rui e Shen Ti boquiabertos. Então, o que ela quer dizer é que não é só ela. Eu também estou aqui para participar da licitação. As outras pessoas que participam da licitação claramente não se encaixam comigo. A única que resta é apenas o filho único do homem mais rico de Hu Shen, o jovem mestre Shen. Rui e Shen, ao perceberem isso, tiveram suas faces instantaneamente pálidas. Ao olhar para trás, vi que a multidão ao redor tinha expressões de quem estava ansioso para ver um espetáculo. Neste momento, os dois já não entendiam mais. Eles eram os que estavam sendo observados. O rosto de Rui alternava entre pálido e vermelho. E nem se importaram que estavam ali para participar da licitação. Desconcertados, saíram apressadamente do salão de festas. Ao vê-la sair, Ti me lançou um olhar cheio de ódio. E também a seguiu apressadamente. Eu vi seu olhar cheio de ciúmes. Mas não me importei com ele. Afinal, Ti não me odeia desde hoje. Seu apoio é apenas a sua relação com a união ilusória com Rui. Rui pode concordar em se unir a Ti, enquanto ainda me ama. Quando os benefícios que Ti pode oferecer a ela forem quase inexistentes, ela naturalmente abandonará Ti para escolher outra pessoa. Quanto a Ti, nem preciso agir. Mas desde que ele saiba que a pessoa que ofendeu sou eu, a primeira a desistir dele, seria Liu Rui Y. Mas neste momento, para mim, a coisa mais importante é esta licitação. Justo quando essa farsa estava prestes a acabar, os organizadores finalmente apareceram. Ele lançou um olhar indiferente para aqueles que já estavam sentados no carro e fugiram envergonhados. Não disse nada. Apenas marcou um X para todos eles em seu coração. A licitação estava bastante acirrada. Mas no final, consegui garantir o projeto. No caminho de volta, ainda era a jovem Shen que me levava para casa. O carro seguiu em frente. Desta vez, quem quebrou o silêncio primeiro foi a jovem Shen. Você ainda gosta dela? Ela perguntou de forma abrupta. Eu fiquei boquiaberto por um tempo até perceber de quem ela estava falando. Fiquei sem palavras. De onde você tirou essa conclusão? Eu pensei que você tinha aceitado o encontro arranjado. Sabia que ela viria. Então me fez ficar de birra com ela. Afinal, minha atitude quando nos conhecemos não foi exatamente amigável. Embora minha atitude em relação a Rui também não tenha sido amigável depois. Mas ela ainda não consegue evitar pensar. Já que eu não me lembro dela. Quando nos conhecemos, eu também tinha um pouco de resistência a mim mesmo. Então, por que eu ainda aceitaria um encontro arranjado? Foi a tia Shen que sugeriu. Eu só vim dar uma olhada. Mas eu não estou pensando em alguém e me envolvendo com os gostos de outra pessoa. Meu requisito para um parceiro é fidelidade. Portanto, eu também terei o mesmo requisito para mim mesmo. Talvez seja por causa do que aconteceu na festa, que aproximou os dois. Neste momento, em relação às perguntas dela, estou respondendo com bastante paciência. Os dois estão conversando de maneira descontraída. O carro logo parou em frente à minha casa. Eu acenei para ela como um adeus. Então me virei e fui em direção à casa. Ao chegar à porta, meus passos pararam de repente. Virei-me. O carro dela ainda estava parado no lugar, sem sinais de que tinha ligado. Eu voltei para o lado dela. A janela do carro desceu na hora certa. Ela piscou. Com um olhar de confusão e incompreensão, olhou para mim. Shen. Senhor, há mais alguma coisa? Somos todos colegas. Não precisa ser tão formal. Da próxima vez, pode me chamar de Zé. Percebi a hesitação ao me chamar. Eu sorri. Mas eu aceitei o encontro às cegas apenas por causa da tia. Não tinha realmente a intenção de começar um novo relacionamento. Então, por enquanto, vamos nos tratar como amigos. Depois de dizer isso, eu acenei para ela novamente, como se fossemos amigos comuns. Tenha cuidado no caminho de volta. Enquanto meu corpo desaparecia gradualmente atrás do portão da mansão, um leve sorriso apareceu em seu rosto. Jovem Shen já esperou tantos anos. Naturalmente, não se importa em esperar mais um tempo. Como eu disse antes, apenas amigos temporariamente. Além disso,
Conseguir passar de estranhos a amigos. Ela já estava muito satisfeita. Aquela noite, diferente das duas pessoas em Aishin que não conseguiram dormir a noite toda, eu e a jovem Shen dormimos muito bem. Até a manhã seguinte, fui acordado pelo toque incessante do meu celular. Abrindo os olhos sonolento, só então percebi que minha conta de redes sociais estava sendo bombardeada até a falência. O toque contínuo soava incessantemente. Um olhar casual mostrava apenas ofensas maliciosas. Foi então que um número de telefone de Aishin ligou. Eu atendi e descobri que era um amigo dos meus anos em Aishin. Zé, você viu aqueles comentários na internet? Aqueles internautas realmente são influenciados pelos outros. Eles acreditam no que os outros dizem. Até rumores de que você, o jovem rico, está com outra. Rumores sobre ser um terceiro estão se espalhando. Você precisa esclarecer isso rapidamente. Que todos aqueles que te desprezam recebam a punição que merecem. Eu não teve nem tempo de respirar. Ele começou a falar sem parar. A respiração apressada dele. A indignação dele foi evidente. Depois de ouvir a explicação dele, eu finalmente entendi a situação. Acontece que foi depois que te voltou a Aishin ontem. Ele ainda não conseguia suportar a humilhação que sofreu na festa. Aproveitando-se do noivado com Rui, ele começou a inverter os fatos. Ele disse que eu intervi na relação dele com Rui. Ele ainda divulgou que, após o noivado, havia provas de que eu e Rui estávamos morando juntos. Inicialmente, os internautas não acreditavam que o filho único do magnata iria intervir na família de outra pessoa, mas te acabou divulgando as provas. Até mesmo as irmãs de Rui começaram a testemunhar, dizendo que eu intervi. Agora, de repente, os internautas que ouviram o boato à meia-noite acreditaram que era verdade. Encontraram diretamente a minha conta. Começaram a bombardear loucamente. Sua família é tão rica. Ninguém te ensinou que as pessoas devem ter limites morais? Não se pode interferir na família dos outros. E ainda é o único filho do bilionário. A moralidade está em declínio. É realmente sem vergonha. Boicote a Shen Zé. Boicote a Shen Gui. No meio das ofensas, não faltam aqueles que tiram vantagem da situação. Encontraram minha conta e começaram a falar palavras obscenas. As palavras são extremamente vulgares. É simplesmente insuportável de se ver. Claro, também há alguns internautas racionais, que dizem que devemos esperar minha resposta. Pelo menos não devemos acreditar apenas na palavra unilateral de uma pessoa. Mas abaixo desses comentários, a maioria também são ofensas semelhantes. Eu vou resolver isso. Você esqueceu que sou o único filho do bilionário? O departamento jurídico da Xingyi não é bobo. Ele se atreve a espalhar boatos. Presumo que ele já esteja preparado para aceitar. A preparação psicológica para o resultado final, certo? Ouça meu tom confiante e seguro. Finalmente soltou um suspiro de alívio. E me confortou mais algumas vezes. Antes de desligar o telefone. Após desligar o telefone, eu entrei novamente no site para ver em que ponto a situação havia evoluído. Ao ver aqueles comentários maliciosos, dizer que não sinto um pingo de raiva é mentira. Apenas não entendo algumas coisas. Antes, eles me desprezavam. É porque eles acham que minha família é pobre demais para eu merecer a Rui. Agora, até os internautas sabem que sou o único filho do bilionário. De onde eles tiraram essa coragem? Ousaram se unir ao Tchê para me difamar. Com um rosto sério, eu fiz capturas de tela de todas aquelas declarações. Foi nesse momento que meu telefone tocou novamente. Era um número desconhecido. Eu hesitei por um momento, mas acabei atendendo. Zé, você agora está bem? Não se preocupe com aquelas coisas na internet. Eu sei que você não fez aquelas coisas. E não precisa ficar bravo por causa disso. Eu acredito que o pai e a mãe da tia Shen já estão lidando com isso. Se você precisar de ajuda, pode me procurar. Percebi a suavidade e a urgência na voz da jovem Shen. Eu só senti que a pressão no meu peito foi dissipada. Eu ri levemente. Então disse: não se preocupe. Eu não sou tão fraco assim. É apenas um boato. Eu consigo lidar com isso sozinha. Certo. Vendo que eu estava bem, a jovem Shen finalmente relaxou. Ela não queria desligar o telefone, mas não sabia o que mais dizer naquele momento. O ar imediatamente ficou silencioso. Após um longo silêncio, através da tela do celular, eu parecia ouvir sua respiração suave. Por fim, fui eu quem quebrou o silêncio. Jovem Shen, obrigada. Embora eu não me importe com esses boatos infundados. Obrigada pela sua preocupação. Eu completei a última frase em meu coração. Por fim, desliguei o telefone apressadamente. E do outro lado, a jovem Shen segurava o celular já desligado. Só sentia que o tempo passava tão rápido. Se eu pudesse ficar naquele momento para sempre, seria ótimo. Assim, estávamos em lados opostos da linha telefônica, em um ambiente silencioso. Basta ouvir a respiração leve um do outro.
Quando papai e mamãe ouviram pela primeira vez que eu fui enganado, ficaram tão bravos que começaram a gritar. Quase foram pessoalmente atrás da Rui e do Ti, e dos problemas daquela turma de amigos. Um cara desprezível, uma garota sem valor, realmente sem noção. Ousaram sujar o nome do meu filho. Afinal, são como bezerros que não temem os tigres. Ousaram provocar a família Shen. Mamãe, ouvindo as palavras do papai, revirou os olhos. Que bezerro é esse? Eu diria que são animais. Eu finalmente consegui acalmá-los com muito esforço. Certo, o temperamento dos meus pais. Ao vê-los assim, fiquei sem saber se ria ou chorava. Tudo bem, pais. Fiquem tranquilos. Eu não vou deixar que eles me intimidem assim. Se eles se atreverem a espalhar boatos, precisam estar prontos para pagar o preço. Cidade do Mar. Aqui com Ti. Rui estava com um olhar sombrio, olhando para Ti, que estava chorando descontroladamente. Seus olhos estavam cheios de desprezo. Eu já te disse. É melhor você guardar esses seus pensamentos. Eu pensei que você ainda fosse útil, preparando para deixar você aqui. Você realmente tem coragem. Contatou diretamente Wang Tianmei e os outros para difamar Zé. Eu fui gentil demais com você. Ela segurou o queixo dele. B forçou-o a levantar a cabeça. Ele balançava a cabeça sem parar. Mas isso não trouxe a compaixão dela. Liu Hu. Aquele canalha do Shen Zé é claramente o único filho do bilionário. Mas eu te enganei por 5 anos, dizendo que ele era de família pobre. Agora nós o ofendemos novamente. Você ainda acha que ele tem sentimentos por você? Em vez de esperar que ele se vingue depois, por que não nos unimos para derrubar o Shen Zé de uma vez por todas? Depois de ouvir suas palavras, a força nas mãos da Rui finalmente diminuiu um pouco. É verdade. Eu sou claramente o único filho do bilionário. Mas eu a enganei por 5 anos inteiros. Se ela soubesse que eu sou o único filho do bilionário, por que ela precisaria se casar com outra pessoa? Ela não se importou com a identidade falsa que eu criei. Ela ainda quis me manter ao seu lado. Mas e eu? Eu aproveitei essa oportunidade para me livrar dela de vez. E ainda fiz passar por uma grande perda. Então, por que ela ainda quer manter minha identidade elevada? Deixei-me cair junto com ela. E então, quando eu estiver sem saída, não seria melhor eu ter que voltar a depender dela? Afinal, quando eu fui embora, já tinha jogado fora tudo que tinha a ver com nós dois. O que queimou, queimou. Contanto que eles mordam aqui. Então eu só posso carregar o nome de amante, não é? Rui soltou a mão que segurava o queixo de Ti. Quando olhou para ele, seus olhos finalmente mostraram um pouco de satisfação. Então você precisa se esforçar mais. Precisamos tirá-lo completamente da posição de bilionário. Depois de dizer isso, ela não ficou mais aqui. Ela se virou e saiu da mansão de Ti. O som do carro ligando foi ficando cada vez mais distante. A mágoa nos olhos de Ti se aprofundava. Ele não fez essas coisas por impulso. Desde que voltou de Hao Shen desta vez, soube que havia estragado a licitação. E ainda ofendeu a filha da família Liu. Ti foi rapidamente abandonado pela família Shen. Ele queria se firmar na família Shen através do casamento com Rui. O casamento de Zero se firmou na família Shen. Mas assim que ele mencionou, papai e mamãe lhe deram um tapa na cara. Você ainda se atreve a mencionar o casamento com Rui? Hoje, assim que ela voltou, ela veio até nós para cancelar o noivado. Não consegue nem manter uma mulher. Fale você mesmo. Qual é a sua utilidade afinal? Até este momento, Che finalmente percebeu que foi abandonado por todos. Mas por que isso? Shen Zé. Por sua causa. Eu fui abandonado pela família Shen. E desprezado por Rui. E por que você ainda pode me olhar de cima? Ele despejou toda a sua raiva sobre mim. Ele envolveu Wang Tianmei e Rui, fazendo sua última aposta desesperada. Eles achavam que eu havia apagado tudo sobre meu passado com Rui. Eles até consideraram que mesmo que eu apresentasse as provas dos nossos 5 anos de relacionamento, eles poderiam falsificar provas ainda mais antigas. Até que eu publiquei diretamente 2 vídeos de vigilância e as mensagens que Che me enviou quando me provocou. O vídeo é de um mês atrás, onde nós, na minha frente, conversamos em francês. Embora seja por causa da vigilância, as vozes de algumas pessoas estão um pouco distorcidas, mas o significado do que eles disseram ainda foi transmitido de forma muito clara. Rui se casou em segredo com outra pessoa sem me avisar, e ainda tentou, em nome do amor, me manter ao seu lado como amante. E outra gravação de vigilância mostra a confrontação entre Che e eu do lado de fora do banheiro. Também é possível ouvir claramente. Eu disse que fui eu quem namorou Rui por 5 anos primeiro. Mesmo que realmente se discuta quem é a pessoa que se intrometeu, deveria ser o Che. Ele, além de estar furioso e impotente, não fez nenhuma objeção. Se a pessoa que se intrometeu realmente fui eu, com o temperamento do Che, ele deveria ter rebatido na hora. Além disso, depois, ele foi até
o namorado oficial, e falou de forma arrogante. Como encarar isso? Não parece algo que a pessoa que foi traída diria. Mas parece mais a mentalidade de que quem não é amado é a amante. Na verdade, ele mesmo sabe que é o tipo de pessoa que se intromete que diria isso. A opinião pública virou instantaneamente. O quanto os internautas foram cruéis comigo no passado. Agora isso se voltou contra eles. Rui e Iti foram atacados de forma terrível. Quando aqueles internautas que se autodenominavam justiceiros invadiram os comentários do Weibo de Rui e Iti, atacando-os loucamente, eu simplesmente entrei com uma ação judicial contra aqueles que costumavam ir aos meus comentários para me atacar e recebiam muitos likes. E também contra os internautas que tiraram vantagem da situação para me difamar. Além disso, as irmãs de Choi Rui foram todas levadas ao tribunal. Eu não acompanhei mais os desdobramentos pessoalmente. Em vez disso, deixei tudo nas mãos do departamento jurídico da Xingyi. Ao entrar novamente na minha conta de rede social, a seção de comentários finalmente estava muito mais limpa. Ocasionalmente, alguns palhaços também foram rapidamente silenciados. Assim que o tempo de silêncio acabar, estava prestes a continuar falando besteiras, quando percebi que havia um aviso de tribunal em meu fundo. Com isso, finalmente fiquei completamente honesto. E ao enfrentar comentários de consolo, eu também publiquei um tweet especial. A rede do céu é ampla e não deixa escapar nada. Somente aqueles que têm culpa no cartório temem os rumores. E eu apenas irei usar a lei para defender meus direitos. Shente foi completamente abandonado. Eu não prestei muita atenção nos acontecimentos posteriores. Eu acredito que, com a capacidade do departamento jurídico da Xingyi, eles definitivamente pagarão o preço que merecem. Apenas no dia em que ouvi que Shente foi levado ao tribunal, nem mesmo alguém lhe contratou um advogado de defesa naquele dia. Isso ainda é um pouco lamentável. Na verdade, se Shente não tivesse se comportado de forma arrogante na minha frente, ele poderia muito bem manter uma paz superficial com Rui, ser um casal de alianças comuns entre famílias ricas. Mas ele simplesmente não estava satisfeito. Eu ainda estava ao lado de Rui. Ele queria me afastar. Eu fui embora. Ele colocou toda a culpa das suas injustiças em mim. Ele queria me pisar. No final, ele acabou assim, incluindo as irmãs de Rui, lideradas por Wang Tianmei, sempre se colocando acima dos outros, acreditando que o nascimento determina tudo. Depois percebeu que não havia espaço para reconciliação entre nós. Então seguiu um caminho desastroso com Ti. No final, ambos foram levados ao tribunal. Por que isso? Olhando para o centro dessa situação, a pessoa mais importante, Rui, no entanto, nunca fez declarações relacionadas. Apenas optou por não comentar. E, na verdade, se afastou da situação. No dia em que essa situação chegou ao fim, o representante jurídico veio me ver e me informou sobre o resultado. Devido à gravidade da situação, no tribunal, aquele grupo ainda gritava que não estavam errados. A atitude de não admitir o erro é péssima. Além disso, eu recusei a reconciliação. No final, todos foram condenados a 2 anos de prisão. Depois, os internautas disseram. Um grupo de jovens ricos gritando por serem presos na prisão é uma cena realmente muito rara. Cá tem medo de que nesta vida só verá isso uma vez. Quando soube do destino final deles, após a execução, não prestei mais atenção ao que aconteceu depois. Apenas não esperava que Rui realmente veio me procurar novamente. Naquele momento, eu estava discutindo com a jovem Shen, onde comer depois do trabalho. O telefone interno da recepção tocou. Senhor Shen, uma senhorita de sobrenome Liu disse que queria te ver. Quando ouvi essas palavras, eu fiquei boquiaberto por um momento. Olhei para a jovem Shen, que em apenas um mês havia derrubado o grupo Liu, que antes era forte. Reflete por um momento. Acabei concordando. Eu também estava curioso. Em uma situação onde ambas as partes já estavam completamente rompidas, o que ela veio me procurar, mesmo com essa cara de pau? Eu pensei que a Rui não deveria estar se sentindo muito bem agora. Mas no momento em que a vi de verdade, fiquei boquiaberto por um instante. Depois de alguns meses sem nos vermos, eu quase não a reconheci. A mulher magra e esquelética na frente da mesa, com o rosto cheio de desânimo, parecia uma mulher que envelheceu pelo menos 10 anos. Era a mesma Rui deslumbrante de pouco tempo atrás. Mas eu só fiquei surpreso por um instante. Logo voltei a ter aquela aparência distante, afastando as pessoas a milhas de distância. E a Rui olhava para a jovem Shen, que estava calmamente sentada ao meu lado. Ela parecia não esperar que ela também estivesse aqui. Eu fiquei confuso por um momento. Mas ela também sabia que agora não tinha mais nenhuma voz diante de mim. Ela tinha um rosto cheio de tristeza, implorando pela minha última gota de compaixão. Shen Zé, eu sei que no passado eu te decepcionei, mas eu realmente nunca te traí. Eu sempre amei apenas você. Então, considerando nosso passado juntos, deixa Liu em paz.
Ela se mostrou muito humilde. Não parece em nada com a pessoa que éramos quando namorávamos. Ela tenta reprimir, mas sempre acaba mostrando sua arrogância de várias maneiras. Mas eu dei de ombros e balancei a cabeça e apontei para a jovem Shen ao meu lado. Não sou eu quem quer reprimir a Liu. Por que você não pede a ela? Eu sorri, mantendo um sorriso no rosto, mas meu sorriso não chega aos olhos. Além disso, Liu Hu, nosso relacionamento no passado, não foi você quem já o esgotou? Quando ela se casou em segredo com outra pessoa e me manteve apenas como amante, quando ela falava em francês com suas amigas, rindo e menosprezando a mim, e nunca pensou em me defender, enquanto a tia Shen e suas irmãs espalhavam boatos sobre mim. Ela estava tranquila, agindo como se fosse invisível. Agora ela vem falar sobre os sentimentos do passado. Então, naquela época, por que ela não se lembrou? Nós já tivemos sentimentos. Assim que essas palavras foram ditas, o rosto da Rui imediatamente ficou pálido. Neste momento, ela só sentiu um amargo na garganta, o que a fez ter dificuldade até para engolir. Shenzé, eu sei que errei. Eu te peço desculpas. Mas se continuar assim, a família Liu realmente não suportará. Eu ainda assim dei de ombros, sem me importar. O que a incapacidade da família Liu tem a ver comigo? Liu Hu, todos eles pagaram pelo que fizeram. Com que direito você acha que uma simples desculpa pode te livrar da situação? Mas eu nunca fiz nada disso com você. Ela estava com o rosto cheio de preocupação, tentando se defender. Mas vi no momento em que minhas palavras caíram. Eu nem mesmo consegui manter aquele sorriso falso. Você não fez isso. Você apenas ficou como um espectador indiferente. Liu Hu, espectadores como você são os mais desprezíveis. Eu olho para a mulher à minha frente. O desprezo em seus olhos não é disfarçado nem um pouco. Liu Hu, é por causa da sua indiferença que suas irmãs me atacaram com palavras cruéis. É por causa da sua indiferença que deu a ti várias oportunidades de me machucar. Agora você diz que não fez isso. Tudo bem. Você diz que não fez isso. Eu também digo que não pressionei a Liu. O trabalho da Liu. Eu não posso ajudar. Depois de dizer isso, eu elevei minha voz. Linda, acompanhe os convidados. Linda abriu a porta do escritório em resposta, com um sorriso muito oficial no rosto. Por favor, entre. Senhora Liu. Ela ainda queria dizer algo, mas eu já estava puxando a jovem Shen. Passei por ela e fui em direção à saída. Afinal, eu sou o presidente. Faltar um pouco ao trabalho não vai ser problema para mim. Quanto àquela pessoa no escritório, Linda está de olho e a acompanhando para fora. Não haverá problemas no escritório. Então, o que vamos comer? Comida ocidental ou comida caseira? Faz tempo que não como. Estou com vontade de comer comida caseira. Então, vamos de comida caseira. Eu sigo o que você disser. Jovem Shen estava com um olhar relaxado, totalmente diferente do seu jeito silencioso da primeira vez que a vi. Ela se virou e ergueu uma sobrancelha para mim. Como você sempre faz o que eu digo. Meus passos pararam de repente, quando olhei para ela. Seu olhar sério fez meu coração disparar. Eu estava prestes a mudar de assunto e continuar andando. A voz dela já vinha atrás de mim. Por quê? Shenzé, eu gosto de você. A declaração dela parecia um pouco repentina, mas, de certa forma, eu já esperava. Meus passos pararam. Ao olhar para trás e vê-la, não pude deixar de suspirar. Mas, eu sei. Você disse que você ainda não quer aceitar um novo relacionamento. Então, quando você estiver pronta para aceitar, eu posso ser o primeiro? Os olhos dela brilhavam como uma galáxia. Eu olhei para a luz cintilante em seus olhos. Aquelas palavras de recusa não consegui mais dizer. Eu sorri, já que você perguntou com tanta sinceridade. Então eu vou aceitar isso com relutância. Ela também sorriu de volta, ignorando o que eu disse. Com relutância. Abracei-a seguindo meu coração. Jovem Shen esperou por vários invernos e verões solitários. Ela acredita que no próximo inverno e verão, a pessoa solitária não será mais ela.